Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Histórias Empreendedoras. A gente está muito feliz de estar aqui novamente, o segundo episódio da retomada do Histórias Empreendedoras, que a gente começou lá no ano 2024. Então, 2025 a gente está fazendo o segundo episódio. O primeiro foi ao ar no sábado passado e a gente está muito feliz. Eu já quero aqui aproveitar e agradecer, né, o Márcio e a Alessandra da Forte Beer, que estiveram aqui conosco no primeiro episódio. E hoje a gente está recebendo aqui com muita alegria, com muito orgulho, a Carla Casanova. Muito obrigado, Carla, por estar presente. Obrigada pelo convite. Muito feliz mesmo de estar aqui para fazer essas histórias empreendedoras. A gente tem muita história para contar, né, Carla? Tem bastante história para contar. Isso aí, então a gente está muito feliz. E antes de começar, pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações, curte e compartilhe essa história empreendedora, porque tem muito conteúdo aqui bacana que a gente vai trabalhar, né, Carla? Então, seja bem-vinda. Deixar a palavra para ti, se apresentar aí para o pessoal, né? Ah, tá bom. E muito obrigado novamente por estar aqui. Muito boa. Eu que agradeço. Olha, pessoa, como a gente fica nervosa, né? Até para vir aqui e falar. Agradeço pelo convite, acho bem interessante, acho bem importante a gente conseguir contar um pouquinho. Exato. E um pouquinho até do que vem por trás, né, de todas as empresas, de quem trabalha, de quem faz. Às vezes a gente olha, né, e aí, tá, mas e aí, como é que começou? Como é que foi? Exatamente. Ninguém imagina. Como é que é? Quem vê o palco não sabe os bastidores. Não sabe, não. Como é que é? Quem não chega, não vê o corre, não vê o por trás, não sabe como. Exatamente. O palco é lindo, maravilhoso, mas o bastidor, como, né? Que a coisa funciona. Exatamente. É exatamente esse o objetivo do Histórias Empreendedoras, né? Também mostrar para as pessoas que quem também tem interesse e vontade de abrir um negócio, né? Também de entender como ganhar sistemática e entender que tudo tem um começo, né? E o começo não vai estar perfeito para começar, né, Carla? Não quer. Exatamente. Não. A gente começa. Exatamente. É mais ou menos isso. E aí nos conta então um pouquinho assim, por trás da empreendedora, né? Quem é Carla, história, a gente tem aqui umas fotos muito bonitas, a gente estava vendo antes, né? Estamos vendo de gravar aqui. E eu queria que te apresentasse para o pessoal, que já não te conhece ainda, né? A gente também tem espectadores que assistem em outras cidades também, né, Carla? Sim. Vamos lá. A gente estava agora, né, falando que como às vezes é complicado a gente falar da gente. Exatamente. Né? De vir aqui, sentar e falar. Quando a gente estava vendo, que nem a gente estava conversando agora à tarde, aí tu botou assim, Carla, me conta um pouquinho sobre ti. E aí tu para, eu digo, nossa, a gente corre tanto e às vezes a gente não para ver isso, né? Quem é a Carla e tudo mais. Mas vamos lá, a Carla é filha do Otília e da Beatriz, para quem não conhece, aqui em Caçapava do Sul, mãe do Lucas, né? Sou fisioterapeuta, estou formada esse ano fazem 19 anos, que eu atendo e que a gente trabalha. E a questão de empreender, para mim, pelo menos, foi sempre muito natural. Ela foi vindo, né? Meus pais são do comércio, então a gente isso vem de casa, né? Eu pensei na função da físio porque eu era atleta, eu jogava vôlei, né? Então, aliás, para quem é de Caçapava sabe como é que funciona o estadual, a turma do Zeca. Tá? Olha aí, pessoal. Era a história que era a turma do Zeca. Então, a gente jogava vôlei. Mas só que nós jogava vôlei, futebol, handebol e qualquer coisa que o Zeca inventasse para o Jéssica. Esses dias eu vi uma foto, alguém publicou da turma de vocês, né? Uhum. Com ele junto, né? A gente está se encontrando novamente. Eu estou um pouco afastada, mas a gente está se encontrando. E foi muito legal encontrar as meninas de novo, né? E estão jogando, e aí entrada em quadra com a mesma vibração, com a mesma energia, só que todo mundo um pouquinho mais velha, né? Lá naquela época a gente tinha 14, 15, jovens há mais 16 tempo. anos. Não, né? Jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo. Teve uma frase do primeiro jogo que ficou gravada. Tava uma das meninas estava do lado e a gente foi saltar. Fazia tempo que a gente não jogava. Fomos saltar para bloquear na rede. Ela me olhou e disse assim, a minha cabeça saltou. O corpo eu não saí do chão. Mas foi muito legal. Essa história do esporte foi muito importante para nós na vida, porque a gente foi criada, né, numa infância diferente. A gente era criada na rua e na escola, a gente era segundo grau, então de manhã a gente ia para a escola e de tarde, da 1 às 5 horas da tarde, nós estávamos
praticando algum tipo de esporte. E não pensa que era fácil, porque não era fácil. Os treinos eram puxados, era pesado. Sim. E dali vem uma escola, né? A excelência em tudo que tu faz. Treinar, dedicar, a fazer bem feito, né, cara? E uma coisa que a gente traz para a vida é o processo. Então, a gente fazia no vôlei, o Zeca fazia assim com a gente tem que treinar o fundamento. Tu tem que ter muito bem a base. Tu tinha que saber dar o toque, tu tinha que saber dar a manchete, depois tu fazia o resto. Saber receber o saque, né? Então, a gente vem dali. Então, eu vivia quebrada. Eu tava sempre machucada. Ou um dedo torcido, um joelho machucado, uma perna doendo. A gente tava sempre em função, porque a gente realmente era muito ativo. E dali, quando tu tá lá nos teus 16, 15, 16, eu terminei com 16 anos, e aí eu disse, tá, vou fazer o quê? Aí eu digo, educação física ou físio? E aí a gente sempre tem uma tendência maior e eu digo, vamos fazer físio. E aí passei na faculdade e aí começou a história. Eu passei a primeira vez e no 7º, 8º semestre eu tive que interromper a faculdade porque veio o Lucas. Fui abençoada, né? Com o meu grande incentivo da vida, né? Pra gente pra gente que tem filho, assim, ele que me impulsionou muito. Pra quem tem empresa, a gente para, assim, em alguns momentos a gente para e olha, respira, né? Aí tu olha assim, tá, tem um menino aí do lado, segue, né? Sim. Que é ele que precisa de ti. E ele me impulsionou muito durante muito tempo, né? A gente fez por ele. Parei, né? Aí eu parei no 7º, 8º semestre de fazer quase concluindo, né? A faculdade, porque daí eu não podia entrar em hospital grávida. Sim. Tinha toda aquela outra questão. O Lucas nasceu, né? Fui morar fora, fiquei um tempo fora, voltei, casei, separei e voltei para cá. E aí voltei para Caçapava com um filho pequeno e disse, e agora? Fiz chocolate, né? As pessoas me conhecem, vendia chocolate. Olha aí, ó. Sim, vendia chocolate. A mãe tinha feira de Páscoa. Então, todas aquelas miudezas que tinha de chocolate pequeno, pirulito, ovo, era tudo eu que fazia. Então, eu trabalhei com o Ciro, né? A gente fez um programa ali para o Ciro, que era o PIC, Programa de Incentivo ao Cliente, da Farmácia Nicola. Tá? 6 meses. Claro que não ia dar certo eu e o Ciro trabalhando junto. Ciro, muito obrigada. Né? Mas a gente... Dois grandes empreendedores, não né? tinha como, né? Então, ajudei ele, assim, ó. Conheci muito dali, assim, né? Foi o primeiro... Até para mim saber para aquilo que a gente não serve, né? Aí, ajudei ele a fazer a primeira farmácia de manipulação dele, a primeira, né? A gente ajudou a fazer, a organizar... como montar, uma coisa que eu não sabia nada, né? Eu estava ali, a gente trabalhava num setor de atendimento ao cliente, eu fazia telefone, como se fosse um telemarketing, e aí montamos aquela farmácia ali, e eu não entendia nada, a gente foi aprendendo, fui buscando, fomos indo atrás, né? Aí um dia eu estava na garagem, e o pai me olhou e disse assim, ô, mana, o que tu vai fazer? Ele me disse, como assim que eu vou fazer, né? O que tu vai fazer? O que tu quer? O que tu quer fazer? As perguntas potentes que a gente chama, né? Perguntas que fazem a gente dar o clique, né? Dar aquele insight, assim, tipo, como assim? Uma pergunta poderosa, né? E aí, até porque assim, ó, eu tava morando com eles, com o Lucas, né? Era nós dois, e aí eu fazia bombom, vendia, e a gente ia se virando até. Sabe aquela fase que tu tá meio perdido? Vamos falar assim. Né? Ajudar o pai, né? E a mãe na loja, aquela coisa arada toda. Que é uma fase de transição, só que a gente não sabe que é de transição. Exatamente. Né? E aí, qual era o meu medo? Eu tinha que voltar para a faculdade. Eu ainda tinha o vínculo, então eu tinha parado, mas eu ainda tinha o vínculo. O Lucas tinha 4 anos. E qual era o medo? Como é que eu vou ir fazer a minha faculdade em Canoas e deixar o Lucas? Como que faz isso? Decisão de estômago, né? Que a gente chama, né? E aí tu tem que fazer uma escolha sobre isso, né? Então, assim,
o que que tu quer? Eu podia seguir ali naquele mesmo caminho. Uhum. O mesmo ciclo, né? Mas aí a gente sempre busca mais. A gente sempre busca tentar pelo menos oferecer algo melhor. Então, por isso que às vezes a gente diz assim, era eu tenho uma rede, a gente não pode falar porque eu tenho uma rede de apoio, tive uma rede de apoio muito grande, que a minha família, eu digo que a gente tem muita sorte, né? Que todo mundo abraça, ajuda, cada um do seu jeitinho, mas a gente abraça, né? Ajuda. E aí o pai disse assim, não, a gente fica com o Lucas aqui, tu termina, né? Durante um ano eu ia para Porto Alegre às segundas, na minha faculdade era em Canoa, eu fazia 2 cadeiras. Ia na segunda e voltava na quarta. E só tinha Canoas naquela época. Era na Ubra, né? Sim. Então Imaginei que fosse na Ubra. Só tinha lá. Então eu ia na segunda, fazia as 2 cadeiras e voltava na quarta. E nesse meio tempo, o Lucas aqui, eu trabalhando, vendendo, ajudando, sempre fazendo alguma coisa. Sempre. Aí chegou a hora do estágio. Tinha que fazer, tinha que ficar o ano lá, que foi esse o ano. Eu digo que foi um ano extremamente desafiador. Imagina. Porque daí o Lucas aqui, e aí a gente sempre diga, né, vamos lá, tu dá o passo que Deus coloca o chão para ti. Aí nós tínhamos uma turma, nós éramos em 4, e aí nós íamos para Porto Alegre. Toda sexta-feira eu ia de carro, toda sexta-feira a gente dividia gasolina, a gente ia, sexta-feira nós íamos na segunda, saímos aqui às 5 da manhã e nos encontrávamos na sexta para passar o final de semana em casa. Chegava aqui sábado, eu fazia sanduíche natural, fazia o bombom, eu fiz toda a minha faculdade fazendo bombom. Todinha. E eu fiz bombom até 2019, agora. E aí, em 2020, eu me rebelei e eu digo, chega, não faço mais. Porque a história empreendedora, ela não começa quando tu abre a porta do atual negócio que tu tem. Não. Ela começa lá no seu desenvolvimento de competência, lá no intraempreender, que tu começou dentro da farmácia, né? Vou tomar um chimarrão também. Agora que sim. E então foi nesse ponto, né, Carla, que tu começou realmente a tua história empreendedora começou aí, né? Nesse ponto de vender, pega por aqui. Vamos apertar. Chatinho, não tem problema. Seguimos. A gente sempre tem o ritual de tomar um chimarrão nas sessões, né, Carla? Então, não adianta. Hoje vamos tomar. Vamos tomar chimarrão. Faz parte, né? Faz parte. Exatamente, das nossas sessões aqui. Então, isso que as pessoas não entendem, né? Eu vou começar a empreender quando eu abrir o negócio. Não, tem que se preparar antes. E tu já é uma escola, trabalhar num outro lugar, e tu pode empreender ali, né? Claro! Só que é difícil. Essas coisas a gente para e olha, agora que tu tem uma maturidade e um discernimento para te conseguir entender qual foi este caminho, né, feito até aqui. Mas na época, no momento, a gente faz o que tem que ser feito. Faz o jeito que dá. É isso. E assim, ó, longe de estar perfeito, longe de ter sido, podia ter feito isso. Foi literalmente conseguir fazer com o que tinha do jeito que estava. Não foi assim, glamouroso. Não tem nada disso. Tu olha assim hoje, tem uma clínica, tem isso. Não é bem assim. Nossa. Né? A gente sabe. É aquilo que a gente falou, né? A pessoa vê o palco, mas o bastidor, né? Não. Aí terminei, formei faculdade, vim embora. Tava aqui. Aí cheguei aqui. Eu digo, e aí, quem é a Carla na fila do pão? Como é que tu vai fazer? Né? Como que começa, como que trabalha, como que faz, né? Exatamente. Aí veio embora, e aí nós tínhamos 2 nomes muito fortes, extremamente competentes, né? 2 não tinha mais, nós éramos em bem pouquinhos até. Todos muito competentes, e eu digo, e aí, como é que eu vou não é concorrer, mas também chegar perto deles, né? Também ser notada. Como que a gente conquista o cliente? Como que tu vai trabalhar? Eu sempre fui muito curiosa, né? Sempre fui muito... sempre buscando, trazendo o melhor que a gente conseguia fazer. Aí, procura o que primeiro? Todo mundo está fazendo isso, então vamos nos diferenciar um pouquinho. Então, o meu primeiro ano, né? Eu tinha 3 pacientes. Tu lembra que ano foi? Na linha do tempo, assim? 2009 você formou, né? 2007. Podemos, né? 2007. Arthur, colocando para nós aqui as imagens que a gente tem.
E a gente já vai falando já com as imagens, para o pessoal que está nos assistindo vai conseguir né, imaginar as cenas, né, e tudo mais. Olha sabe? ali. Olha aí, que legal. Nem vou dizer o comentário dessa foto. Muito colágeno, como diz as meninas, essa foto, né? 2006. Essa aí é 2006, a foto é isso? É 2006, 21, vamos 21 lá. Foi menos, a nossa conta, né? 21 menos 15, né? 2006. 2006, né? É. Isso foi a eu formatura. falei 2009 porque eu me formei em 2009 e buguei aqui, gente. Mas é 2006, tá certo? Na Ubra era uma turma muito grande, nós éramos em 60, se Esse é não um me engano. momento, assim, histórico, né? Um momento que fica realmente marcado, né? E são os rituais de passagem, né? Exatamente. Que é a É formatura, muito importante, que né? é o batizado, né? Isso mesmo. São rituais de passagem, né? Muito Isso importante mesmo. fazer. Nesse dia, eu era presidente da comissão. Tu sempre foi uma líder, assim, né? Eu me meto, né? A pessoa não consegue, ela tem que. É o espírito de Aí eu líder, digo, né? para, vem aqui, daqui que eu organizo esse negócio. E aí, enquanto tava todo mundo. E isso foram coisas que eu fiquei pensando. De vez em quando tava todo mundo fazendo um brinde lá atrás, faltava as bandeiras do palco. E eu catando a porcaria das bandeiras do palco. E não tava brindando. E não tava ali, e não tava brindando com a turma toda. Mas isso também faz parte de todo, de como que a gente é criado e de toda a tua história, né? Do que vem. Diz, olha, tinha que estar ali, era a minha responsabilidade. Então as coisas tinham que estar bem certinho e perfeitas também para os outros que estavam ali. A gente assumiu o compromisso. Sim. E aí tu assume o ônus e o bônus. Sempre as duas coisas. Pra cada escolha uma renúncia, aquela coisa toda. Não adianta, tem. Aí vim embora pra cá. Eu digo, e agora? O que a gente faz da vida? E aí eu brinco. Eu ganhei do pai um ultrassom, a mãe me deu um ultrassom, um infravermelho e um TENS, que é o básico da físio, assim. E aí eu coloquei numa mochila e eu atendia de porta em porta, a pé. Caraca. A domicílio. A domicílio. Né? Como muita gente começa. Sim. Então, eu atendi assim, de porta em porta. E aí, eu me lembro assim, eu tinha um paciente... Olha, pessoal, assim, ó, olha, não tem desculpa para começar. Não. Né? Na verdade, tem desculpa, né? A pessoa não começa, bota um monte de desculpa, né? É. Mas assim, ó, não tem, quero começar, né? Não tem um espaço para atender. Vai atender domicílio. Eu atendia de porta em porta. Não tinha carro, não tinha nada, era pezinho. Tá? E eu ainda tinha ido na prefeitura pedir, porque assim, a gente sai da faculdade muito cru. A prática é que vai te trazer, com certeza, né, a tua expertise para te conseguir. Sim, então, assim, ó, eu não posso falar da Ubra, a minha faculdade foi assim, ó, eu adorava todas as experiências que a gente pode ter, a gente teve. Tudo que tinha de melhor na época, a Ubra era top, né? A gente teve, né? Então, assim, quando tu vem para cá, tu não tem o que tu é acostumada num grande centro. Os aparelhos, aqueles recursos todos. Tá, e aí tu faz o quê? Te vira? Te atende, né? Vai indo. Aí, por exemplo, lá... Se adapta ao ambiente que tu está. Exatamente. Né? Lá a gente tinha uma piscina, né? Toda adaptada. Tinha um guincho para o paciente descer na água, né? Tinha jato em toda a volta. Ela tinha 3 alturas. Tinha uma rampa. E aí tu chega que não tem piscina. Não tem como botar, tá? Então, isso não dá. Então, a gente vai fazer tal coisa. E aí, a gente tem que ir adaptando conforme vai surgindo. Que hoje é uma das principais competências comportamentais, é a adaptabilidade. A pessoa se adaptar ao ambiente que está, à situação, né? E não esperar ficar perfeito para fazer. Então, se adaptar à situação, né? E o mundo hoje, naquela época já era assim, imagina hoje, né? Hoje o mundo exige essa adaptabilidade do profissional, seja ele empresário, seja ele dono do negócio, seja ele esteja trabalhando, né? Precisa se adaptar ao ambiente. Eu digo assim, ó, hoje o fisioterapeuta que sai formado é muito mais fácil para ele do que no nosso tempo. Porque no nosso tempo cada um tinha o seu consultório. Então, quando tu chega em uma cidade pequena como é Caçapava, por exemplo, era mais complicado para te fazer teu nome, né? Porque assim,
Caçapava tem uma coisa que ela é boa e que ela é ruim de uma certa maneira. As pessoas também, elas te conhecem e aí elas têm aquele vínculo maior. E nós tínhamos muita sorte, porque os profissionais que atendiam, que eram da época, eles eram muito bons. Com a mesma vontade da gente oferecer o melhor tratamento para quem tá. A régua lá em A cima. régua era muito alta. E isso também é muito bom, Isso. porque te obriga. Exatamente. A concorrência, tu ter profissionais que fazem a tua atividade, estar a régua lá em cima, vai te obrigar, é que nem o campeonato. Tu vai disputar um campeonato, se tu tem os times que são bons, tu vai ter que ser superior àqueles times ali. Exato. Então, tu vai ter que subir, tu vai ter que evoluir, tu vai ter que buscar melhorias, né? Sim. Agora, da régua é baixa, naturalmente o ser humano se acomoda, né, Carla? A gente olha assim. E aí eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Que jeito que vai ser? Eu digo, vamos lá. Isso a gente chama de modelagem, né? Tu vai modelando ali, tu Exatamente. vai buscando o melhor. Começamos, e aí eu atendia, até hoje eu atendia a pé, um paciente lá no Forte. Depois eu saía do Forte a pé, ia lá na aviação. E aí saía lá da aviação, ia lá na Vila Batista. Eu passava a tarde inteira caminhando. Mas eu tinha 3 pacientes e a fisioterapia custava R$15 a sessão. R$15 a sessão. R$15 a sessão. Era um valor, assim... 2007, 6, 7, 8, por aí. 2007. 2007? Se formou em 2007. Isso aí. Eu fiquei um ano assim. Aí, eu acho que deu uns 3, 4 meses. Equivalente hoje a, sei lá, a inflação, tem que calcular agora, mas uns R$30, 35 hoje. Talvez até menos um pouquinho. Menos um pouquinho. Né? Talvez até menos um pouquinho. Reais. Mas era o que era, né? Sim. E aí deu uns 3, 4 meses, aí eu me lembro assim, o pai chegou pra mim e disse assim, toma aqui, eu tenho uma coisa pra te dar. Aí o pai me deu um Uno. Olha aí! Mas credo! Bom de guerra! Mas, olha! São bons, né? Top! Propaganda pra Fiat aqui, né, pessoal? Ganhei um Uno do pai. E aí eu lembro daquele dia, assim. Porque daí eu conseguia atender mais gente. Porque eu não tinha tempo físico, eu ia a pé. E eu tinha uma mochila para levar os meus equipamentos. Na época, hoje o ultrassom é pequenininho, mas o meu era desse tamanho. Pesado. Parecia aquele filme A Procura da Felicidade, né? Com o Will Smith, né? E carrega aquela máquina, né? Eu fiquei imaginando todas as ruas de Caçapava. Eu não tinha me dado conta aquela máquina A Procura da Felicidade, né? Pode ser. Fecha todas, né? Cara, eu fiquei imaginando que eu tive que falar, né? Aí fomos. Foi tendo mais gente, foi tendo indicação. E aí eu consegui dinheiro suficiente para pagar o aluguel. E aí eu montei a minha primeira clínica. Né, que foi em 2008. Foi a primeira clínica. E eu atendia no SUS, fui pedir para mim atender, ser voluntária, então eu atendi no SUS por quase um ano como voluntária. Depois eu atendi como CC, mas quase um ano como voluntária, para mim aprender a trabalhar. Foi uma escola incrível. Que a lei é aquela tradição do universo. Primeiro tu dá, né? Tu entrega para tu receber. E geralmente as pessoas querem ao contrário, né? Querem receber antes de... Mas eu não julgo as pessoas. Não. Mas é a lei do universo. Não adianta. Tu tem que primeiro entregar, né? E essa parte de tu te colocar, né? Para entregar um serviço e ser reconhecido, isso é super importante, né? O que a gente tem que se dar conta, pelo menos na minha área? Tu tá trabalhando com pessoas. E aí a gente tem que tentar minimizar o erro ou tentar... Porque é diferente de tu errar um número, né? Errei a planilha, vou ali e volta, conserta. Na físio, não, né? Quando tu erra o caminho de volta às vezes é mais difícil. E eu não tô dizendo que a gente não erra, tá? Somos todos seres humanos, mas a gente estuda e se especializa para isso errar o mínimo possível. Minimizar o risco máximo, né? Exatamente. E aí alugamos aquela casa até hoje, eu lembro. Vamos voltar na casa lá, seu Arthur. Nossa. Essa casa aí? Essa casa aqui. Essa não foi a primeira, foi... Foi a primeira clínica. Foi a primeira clínica. Foi a primeira. Gente, uma clínica. Eu me senti... Nossa! E é bem perto do Clareira Hub, né? Bem perto. É na esquina, né? O Clareira tá aqui assim, né? Isso. Fica aqui. Depois é o CTG, né? Só para o pessoal CTG pensar. É na ponta para lá. Rua da Rodoviária, né? Isso aí. Alugamos, custava R$350 o aluguel dessa casa. Eu lembro porque eu tinha 10 pacientes. E aí eu conseguia pagar o aluguel, conseguia pagar a luz, conseguia pagar a água. Eu digo, tá,
Sobra alguma coisa? Não, sobra nada. É isso que às vezes a gente para, né? Diz assim, tô fazendo tudo planejado. Para mim, não. Consegui fazer, tá, agora a gente mantém dali. Então, não sobrava. Foi a primeira escada, o primeiro degrau da Foi escada. o primeiro degrau. Consigo pagar o custo fixo aqui com os clientes que eu já tenho, vamos abrir, vamos fazer, isso aí. Produzir mais. Essa janelinha de cá era o meu consultório. De cá? Essa aqui, ó. Essa aqui. Tá. A outra aqui era, eu fiz mais, quando eu abri, eu convidei uma amiga, porque daí que eu sempre digo, eu nunca consegui trabalhar sozinha. Nunca. E eu convidei uma amiga que era psicóloga para vir trabalhar comigo. E é daí que vem o nome Corpo e Mente. Foi uma ideia dela, da gente botar, porque eu trabalhava com o corpo e ela trabalhava com a mente. Muito legal. E foi aí que surgiu o nome Corpo e Mente. E que ficou até hoje, né? E aí, então, ela trabalhava ela era psicóloga, ela trabalhava nessa salinha e eu trabalhava aqui. Um co-working já, né? Exatamente. E aí, eu fiquei muito tempo aí. Quantos anos, lembra? Isso foi 2008. Isso foi 2008. Em um ano, tu conseguiu já... Em um ano? Em um ano a gente conseguiu. A pé, depois com o Uno. Foi indo, e daí assim, dessa aqui. E aí, como que monta? Lembra? Eu tinha um ultrassom, um infravermelho e um TNS. Eu precisava montar a clínica. Claro que família busca pé, vamos lá. Seu Otile. Ele sempre entrou. E a mãe também. O pai e a mãe, não adianta. Os investidores anjos. Os meus maiores investidores. Sempre foram. Anjos, né? O pai me olhou e disse assim, eu digo, pai, eu preciso de uma maca, né? Precisava de um tatame, precisava de um espaldar e o resto a gente se virava. O pai pegou um beliche, que tinha, o pai vendia móveis, né? Sim. Pegou um beliche, fez... Ótimos móveis, por sinal. Fez assim, bom, eu tenho a maca, daqui até hoje eu tenho essa maca. Sim, os móveis eram excelentes. É 1 e 2. A loja era conhecida como os móveis, se tu comprava não terminava mais, né? Não, era assim, foi. É 1 e 2, às vezes ali na clínica aperta, eu digo, desce a maca, sobe a maca, desce a maca, sobe a maca. E aí, o pai fez a maca pra mim, a mãe comprou as cortinas, fizemos as duas, e aí tinha uma estante que era do meu apartamento, veio pra cá, e montamos a clínica com o melhor que a gente tinha, que é assim que a gente começa. Longe de ter um arquiteto desenhando para fazer uma parede bonita, um layout. Não, o máximo que a gente conseguia oferecendo. E aí começou a crescer, eu precisei de mais gente. Eu digo, e agora? A Vânia saiu, que era a mente. A mente e o corpo seguiu ali. Aí fizemos um contrato com a prefeitura, teve um chamamento público. E aí a gente começou a atender mais. Então nós tínhamos um contrato com o governo. Já, ainda naquela casa. Naquela ali. E daí a gente começou a atender das 7 da manhã à meia-noite. Quando a gente para e olha, tinha muita gente que achava que eu morava aí. De uma certa maneira, eu morava aí. Tu dormia na tua casa, mas tu morava. A gente trabalhava das 7 da manhã Cansei de sair 11 horas, meia-noite, né? Dali da clínica, atendendo, juntando, fazendo, né? Eu tinha um filho adolescente, a gente precisava trabalhar e aquilo foi indo. Prosperando. Foi indo. Quando a gente trabalha em saúde, não tem sábado, não tem domingo, não tem aniversário, né? Aliás, para mim, eu achava, né, e que não tinha, e é a forma com que a gente, trabalhava. Vou terminar esse mate aqui. E foi indo, e foi crescendo. E daí, foi quando eu convidei, quando veio trabalhar comigo, né, o Marcelo veio, recém-formado, e aí, para me ajudar a atender esse público. Então, a gente atendia das 7 da manhã, 7 horas da manhã. Quando a gente chegava na clínica 7, essa escadinha tinha fila, assim, ó. Vinha até aqui, assim, aqui embaixo, tinha fila já de gente esperando pra gente atender. E foi a primeira vez que a gente... Ainda existia, só para lembrar, assim, existia o hospital da doutora Nair, na frente da Acueducar? Não, não existia mais, não tinha. Mas tinha, era a Secretaria de Saúde. Ali era a Secretaria de Saúde. Ah, tá. Era ali, mas não tinha então, mais. Estrategicamente, de certa forma, não ajudava em nada? Não? Tá. Não.
Não. E daí, assim, o que a gente fazia? A gente atendia SUS, mas sempre operamos como uma clínica. Então, era atendimento com hora marcada, como é uma clínica normal. Sim. Então, tu Só te chegava ali, envolvendo o SUS, no caso. era todos os pacientes que eles tinham horário. Olha, tu vai vir, o teu horário era tal. E foi quando a gente começou a atender em maior escala. Aí a gente tinha que coordenar aquilo. Nós éramos em dois, pegamos uma pessoa para nos ajudar ali e tínhamos que suprir aquela demanda. Então a gente atendia a SUS das 7 da manhã até as 3, 4 horas da tarde. Encerrava os atendimentos do SUS ali e a gente começava os atendimentos particulares. Claro. Organizada a agenda, né? Importantíssimo. Por quê? Porque o atendimento do SUS, eu não sei como é que... essas coisas de Estado, governo, não é pago no mês. Era pago mais pra frente, dali a 30, 60 dias pra Faz gente. o empenho, faz aquela coisa toda. Aquela coisa toda. Então, e aí, como é que paga as contas? Como é que paga a luz? Como é que faz as contas? Sim, porque as como é contas que são paga mensais. como é que faz? Aí entra a questão do fluxo de caixa, desembolso, né? Aquela coisa toda, cara. Exatamente. O capital de giro, né? Exatamente. E daí a gente fazia os atendimentos particulares. Nesse meio tempo, eu fui sentindo cada vez mais a necessidade de trazer coisas novas. Daí eu fui fazer formação em estética, então que era a fisioterapia dermato. Então eu já era fisio, já tinha especialização em em osteopatia, tudo nessa clínica aqui. E junto com a Quantas salas tinham aí? Duas. Duas só, as duas? Três, né? na verdade. Tem uma no fundinho, aqui na E frente essa janela aqui era a recepção. Isso. É. E uma cozinhazinha ali no fundo. 3 salas e a recepção. 3 salas ali. E o banheiro. Isso. E aí já fomos começando a trazer algumas novidades. Saímos dessa aqui e fomos para a clínica, montamos a segunda clínica, porque essa aqui ficou muito, muito pequena. A gente tem as fotos dessa? Segunda? Da segunda a gente não tem. Foi ali na Félix, que hoje era na casa do Italian e do Itaruã ali. Tá? Alugamos ali, bem em diagonal com a padaria Fonte do Mato. Ali nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5 salas. E daí nós tínhamos, aí era o Marcelo, foi comigo, aí tínhamos mais uma psicóloga e mais uma nutri. Então, não foi só da físio. Então, quando eu digo que eu nunca trabalhei sozinha, foi exatamente isso. E aí já tinha mais gente ali. Daí é uma sala maior. E ali a gente ficou mais tempo também e fomos consolidando o nome. Então, a gente fomos pioneiros em trazer depilação a laser para cá. Fomos pioneiros em trazer criolipólise para cá. Fomos pioneiros em trazer a osteopatia, né? Que foi eu que trouxe para cá. Então, teve várias novidades que a gente foi trazendo, né? E começamos, sempre tentando inovar e trazer, né, o melhor que a gente podia. Sim. Um dia o Tarlan me liga. Carla, preciso da sala. Nossa. As mensagens assim, tipo assim, agora, né? E agora? E a gente estava super bem ali. Era um local ótimo, tinha estacionamento na frente, a gente não se preocupava, né, com essa questão. Sim, uma rua bem larga. E aonde que tu ia achar um local que comportasse, né? Nós éramos em 5. Eu digo, e agora? Aonde vai? E aí eu pedi um prazo para eles foram top. Eu sempre digo, passaram por mim várias pessoas que ajudaram. Que contribuíram no caminho. Muito, muito. A gente tem que ser grata, né, a isso. E aí foi ficando grande, foi ficando maior, e esse, não, cara, a gente precisa. Eu digo, e agora? Para que lado que a gente sai? Procura. Aonde é a clínica hoje, né, tinha uma igreja. E aí a igreja saiu, e eu disse, tá, vamos pra pai. Acho que é as próximas fotos. É a próxima. Pai, me aluga? Ele, não, te aluga? Vamos lá. Essa aqui foi antes. Foi antes, né? Foi em 2011, né? Essa aqui foi antes. Essa aqui a gente tava lá ainda, então. Tu pediu mais ou menos o tempo, né? Isso aqui foi, quando eu fazia a pós em estética, a gente foi para Portugal para fazer eles chamam de sanduíche, né? Então a gente foi fazer lá sobre
pré e pós cirurgia plástica, né? Então a gente conhecer uma forma diferente com que eles trabalham e foi muito gratificante a gente ver que o Brasil naquela época, já em 2011, já estava muito avançado em várias técnicas, né? Mas foi muito interessante a gente ver porque assim conheci o primeiro centro de reabilitação do mundo, vamos falar assim, que foi com a guerra antes do descobrimento do Brasil. E ele ainda funciona, que é o Centro de Reabilitação de Alcoitão, né? E Legal. conhecemos uma outra cultura da maneira com que eles trabalham a físio, da maneira com que eles veem. Então, muitas dos aparelhos que a gente viu lá em 2011 chegaram no Brasil há muito pouco tempo atrás. E já está acontecendo. E já tinha lá. Isso que é importante ir para um novo ambiente, conhecer uma cultura nova, né? E aí a forma com que eles tratavam a gente trouxe também para cá, porque tinha algumas outras técnicas que a gente não aprendia, não tinha acesso, né? E aí isso é sempre a busca de tu tentar realmente trazer o melhor pro teu cliente. Que eu brinco, né? E isso às vezes que não é que nos mata, entre aspas, mas são investimentos. Tudo isso é investimento. Investimento em conhecimento e vivência, sim. Investimento, porque... É garantido o retorno, né? Tem... Apesar da gente a gente fala em saúde, mas isso é empresa. Por mais que tu seja um trabalhador autônomo, isso é empreender. E na nossa faculdade, pelo menos na minha, no ponto de vista da física, era quase feio tu cobrar. Era quase, mas como é que tu vai cobrar para te cuidar de alguém, para te tratar de alguém? Mas isso é uma necessidade. É uma necessidade, assim, né? Claro, porque é um recurso, o dinheiro é um recurso. Quanto mais recurso tem, mais condição tem de ajudar as pessoas, né? A gente ficou um mês fora, né? Um mês lá. Ficamos um mês lá. Mas intercâmbio, assim. Tipo... Quase. E aí voltamos com um monte de novidade para cá, né? Aí voltamos lá, fomos para outra clínica e aí sim. Aí, é isso? Aí, é essa aí. Sabe aquela história que a gente estava falando? Começa, né? E aí, assim, isso aqui, não sei se consegue ver, a gente fez essa divisão das salas com o que se podia, né, na época, que foi a primeira vez, então a gente tinha feito em MDF. As paredes eram todas de MDF. E aí, o que começou a acontecer? A gente se escutava nas salas. E eu disse, não dá. Conseguimos, planejamos, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer realmente um planejamento. A importância disso, né? Olha, nós vamos fazer... A gente vai fechar a clínica dia 20 de dezembro, vamos abrir a clínica dia 6 de janeiro. Isso foi 2021 para 2022, isso aqui. Nós vamos fechar para organizar, arrumar a parede. Essa aqui já é na Lúcio Gêmeo. Essa aqui é a da Lúcio, aonde funciona o cartão e os médicos agora. Abrimos ali e aí planejamos tudo, mas nunca é como a gente planeja. Então, nós íamos fechar do dia 20, conversamos, né? Diz, olha, contratamos a equipe, deixamos tudo certo. E aí, chegou na hora, deu tudo errado. Dia 1º de janeiro, a clínica estava assim. 5 dias para... E ela tinha que abrir dia 6. Eu digo, e tu faz o que com isso? E aí, né? Não dorme, né? Só simplesmente isso. E aí nós já tínhamos os oftalmos que estavam conosco, os dentistas já estavam ali conosco, a clínica já tinha aumentado, a gente já tinha agregado mais gente. Ela ainda não era um plano, que é o que é agora, mas a gente já tinha muita gente ali conosco. E a clínica nesse estado, ia todo mundo voltar a trabalhar e a clínica nesse estado. Em 4 dias, levantamos as paredes, abrimos só no gesso, não tinha uma pintura, não tinha nada, literalmente nada, era só assim. Foi essa bagunça, abriu com o suficiente para a gente conseguir operar. Operar. Era o que dava. Vamos passando as fotos aí, pra gente ir acompanhando, vamos ver.
Ó. Aqui já tava aqui, foi quando a clínica já estava aberta, a gente estava botando forro, Aham. né? Aí aqui eles já tinham pintado na volta, né? Que ele já tinha feito, mas quando ela abriu não tinha nada. Tinha nada, Sim. nada. Foi assim, tu olhava e dizia, meu Deus. Deus, me ajuda. Será que vai dar aqui? Com certeza. É. Olha só que bonito. Aqui quando os móveis começaram Aham. a chegar, não tá. Então a gente abriu assim, ó. Os móveis estavam assim, não tinha letreiro, não tinha nome, né? A gente conseguiu organizar assim a clínica. Então, de 2008 naquela casa, e depois tu foi lá pra rua ali Pra Rua da Félix. da Félix, aí ficou quantos anos lá? A gente ficou 5 anos, eu acho, 5 ali. anos, 5, 6 anos 2013. ali. Aí foi pra onde? E aí depois viemos pra cá. Pra cá de 2013? Deve 14? ter sido. É, Deve ter sido por aí. tudo bem. Aí fomos pra aí. Então tá mais de 10 anos aí. Gente, eu acho que é. Não é? Não, passa rápido, né? E a pandemia parece que dá uma bugada nos Não anos. digo mais de 10. Eu acho que faz 10. É, legal. Que a gente dá ali. Que a gente tá ali. E aí, pandemia, entramos. E aí o Crefito entra e diz assim, a clínica não pode ficar aberta. Lockdown. E aí tu faz o quê? Não é essencial, né? Mas, não, eu te confesso que foi um momento bem Que difícil não tinha o que fazer, né? de todo mundo. E daí que entra o desafio de tu trabalhar, né? De tu ter a empresa. O Crefito manda fechar a clínica, até porque não sabia. Então, tu imagina tu fechar o teu negócio 30 dias. Que foi mais ou menos o que foi. E daí, eu não entendia como é que neste momento tão importante, que era principalmente da físio, como é que tu não podia trabalhar. Aí nós íamos atender em casa e as pessoas tinham muito medo. Quando a clínica abriu, as pessoas ligavam para a clínica e perguntavam, vocês atendem Covid aí? E a gente dizia, sim, a gente atende Covid. E ele, então eu não vou. Mas era um medo legítimo. Com certeza, não. Né? Era um medo legítimo, assim. E um dia, eu atendendo um casal de amigos, eles chegaram para mim assim, Carla, tu te deu conta que tu tem um plano aqui? E eu, como assim um plano? O número de profissionais que tá aqui, tu já tem mais do que um plano, esses assistenciais em saúde. Eles ficaram 1 ano batendo o número de procedimentos que tu disponibilizava na clínica. A gama que a gente tem já era muito grande. Eu nunca tinha me dado conta disso. Então, quando a gente fala em empreender, muitas das vezes a gente foi fazendo o que era preciso dentro daquilo que a gente conseguia fazer, né? E às vezes escutando o outro. Ativamente, né? E assim, tá, para e pensa. E aí, faço o quê? E aí, em 2021, quando a gente organizou, nasce o Corpo e Mente Card. Então, que é quando a gente aquela imagem lá que tá. monta, que é quando a gente monta a clínica mesmo. Que a clínica tomou uma proporção que Sim. eu nunca imaginava. Daquela sacolinha lá, da gente atender da procura da felicidade. De porta em porta. Né? Exatamente. Nunca podia imaginar, né, que ia ir no rumo que ia tomar. Porque a gente trabalha e fica muito naquele dia a dia. É uma construção que muita gente não sabe, né, tem como prever o futuro, mas se tu tá plantando bem, tu tá fazendo trabalho, e de alguma forma aquilo ali vai se revelar, né? E aí nasce o cartão, né? E aí a gente conseguiu trazer médicos, né? Conseguimos ir. Que ano foi? 2021? 2020. Meio da pandemia? Mais ou menos foi 2021. Pandemia. Ficamos um pouco perdidos. No finalzinho da pandemia de 2021. Porque eu me internei, né? Foi ali. Foi no final da pandemia, foi em junho de 2021 que eu me internei. Tá certo? E aí surge o cartão. E daí, assim, e o medo. Porque uma coisa é assim, eu vinha desde 2008 como técnica. Sim. Como físio, né? Então, tu organizava ali o pessoal, como já fazia isso na faculdade, já tinha esse espírito de organizar, mas era físio. Né?
Era a física que tomava frente dos outros profissionais para organizar a casa, digamos assim. Digamos assim. Legal. Né? E aí eu digo, tá, e agora? Como que a gente faz? Tomou a proporção de um negócio mesmo, assim. E aí realmente virou um negócio que foi exigindo capacidades que eu tive que ir buscando. Porque tinha coisas que a gente tem que admitir que não sabe. Sim. Que não tem como, né? Ah, eu fiz coisa errada? Claro que eu fiz. Não posso dizer que não. Ah, eu tinha que ter feito tal investimento, ou não precisava ter feito isso. Fiz, né? Tem muitas coisas que a gente aprende na tentativa e do erro. Exatamente. Não tem como, né? E a gente não pode ter medo de errar. Claro que tu não pode persistir no erro. Muito bom falar isso. Mas a gente não pode ter medo de errar. Tem gente que, assim, que tem um potencial, que poderia estar voando, mas aquele medo de errar, aquele medo de falhar. Ah, se eu falhar, se eu errar, vão ficar falando o quê? Sabe? É muito ruim. Não é uma coisa boa. Não é legal, mas não tem que enfrentar, né? E quando errar é uma oportunidade de melhoria, né? Tu só vai conseguir melhorar se tu errar, né? A gente pode ficar bravo quando erra, tá? Sim. Pode. A gente fica bravo. Aquilo fica corroendo, né? Fica. Mas aí tu para e pensa, fica alguns dias ruins, assim, né? Fica. Mas... faz parte, né? Faz parte. E chegou uma hora que a clínica ali foi ficando pequena. Não tinha mais, a gente não tinha mais sala, ela foi crescendo. Vamos colocar outras fotos ali da clínica. Vamos passando aí. Acho que tem mais aí, Arthur. Ó. Tem um videozinho aí. Isso aí. Essa é a clínica da Lúcio, como ela tá agora. Isso. Tá, então, essa é a sala dos oftalmos, a sala onde a parte infantil, os dentistas, onde atende pediatra. Aqui é gineco e os outros médicos atendem também. Segura. Ai, aqui entrou. Já entrou o centro. Tá no mesmo vídeo. Tá no mesmo vídeo. Dá pra pausar aí, Arthur. Aí depois a gente mostra. Não, mas tranquilo. Tá ótimo. E daí, daquela sala que entrou só a físio, hoje nós temos... Mas aproveitando aqui o merchan, né, pessoal? Vamos fazer. Temos aqui, olha só. Pega aí, Carla. Explica pra nós aí. Eu vou ser o garoto propaganda aqui. Da Corpo e Mente Card, ó, pessoal. Planos... E a gente trabalha aqui nas sessões, né, Carla? Os planos, aquela coisa toda, né? Que legal, né? Olha só. Por que a gente estava falando sobre essas, sobre tu não ter competências, né? Conheci, né, o teu trabalho, e aí, o que acontece? Por exemplo, eu ainda atendo. Então, eu ainda atendo, tenho que fazer a gestão das duas clínicas. Então, agora... eu saí da fase que eu era técnica para realmente mudar. E eu estou mudando. Tá numa fase de transição. Tô tentando, né? mas... Tá na fase, não tá tentando ter o passo de fazer, né? A gente vai indo devagar. Então, exatamente. Digamos que a gente tá numa nova fase de novo. E o que eu achei muito importante? Como tu trata dessa parte financeira, porque a gente fica muito sozinho. Quem é empreendedor vai entender o que eu tô falando. Né? Quando tu tem um sócio, o teu sócio tá ali contigo, junto contigo, fazendo a tua empresa crescer e vocês estão alinhados nisso. Porque assim, sociedade não é fácil? Não é. Não é fácil. São pensamentos e culturas diferentes. Mesmo quando é o casal, às vezes, não é fácil. E o casal envolve ainda a questão emocional, o sentimento, e mistura, às vezes, a estação. Né? Exato. E aí a gente tem que tomar muitas decisões. Então, a gente chegou num ponto onde tu consegue fazer uma estratégia. Então, o que é muito legal quando a gente vem aqui? Eu disse que eu ia bater nesse negócio. Pode trazer mais para... o que é muito... para trás. Pode ir para ti não bater. Para cá ali. Pode ir. O que é muito legal quando a gente conversa bastante? Vamos supor, a gente chegou aqui semana passada. Sim. E eu disse para ele assim, eu vou te contar uma coisa, mas tu vai me dizer para não fazer. Verdade. Tu vai me dizer que não é pra gente fazer agora, que não é o momento. E aí ele começou a rir. Eu disse assim, porque é mais uma ideia, então eu preciso segurar. E eu fui falando a ideia para ele, e ele me olhava e disse, mas é muito bom esse negócio. Verdade. E eu disse assim, eu digo, não, mas agora não. Eu tô aqui para te me ajudar. Eu digo, tu só me escuta para ela ficar em stand-by pra gente conseguir fazer depois. Mas é muito bom, ele dizia. Eu digo, Jordani, me diz para não fazer.
Mas a gente Mais ou achou menos. uma forma de fazer, né? Achamos uma forma. Mas assim, o importante é assim, ó, ter uma pessoa de fora que não tá ali dentro, e principalmente o trabalho que vocês fazem, que é assim, pega os números e organiza os números. Porque a gente não se dá conta mesmo. Exato. Porque assim, ai, olha só, chegou uma máquina nova, chegou alguma coisa, vou fazer. Aí tu olha ali, mas isso dá, isso dá, isso dá, isso dá. Foi teu fluxo de caixa. Foi tudo, né? E aí tu tem que ficar correndo atrás da máquina. E aí, para mim, pelo menos, foi muito importante e é muito importante eu conseguir a gente chegar aqui, conseguir botar isso assim, olha, vamos botar a meta? Isso. Porque a gente fala, muitas coisas a gente fala, mas cadê a ação? Cadê a prática? O plano de ação para executar e acompanhar Como depois. que faz? E muitas vezes a gente diz, eu quero uma meta, e tu tem uma meta grande. Tá, então a gente diminui essa meta grande em metas menores. Isso parece papo de coaching, tá? Mas funciona. Esse negócio dá certo. Exato. Diminui isso em metas menores. Cria os checkpoints, você vai criando, né? E vamos tentando fazer isso dar certo. Porque não vai dar certo, não vai cair do céu. Não tem como. A gente tem que ir buscar, tu tem que ir atrás e tu tem que dar certo. Tu vai fazer uma vez, não deu, tá, contorna, vai de novo. A mudança de cenário de eu sair do meu consultório de físio e conseguir enxergar o negócio que tomou a proporção, eu nunca imaginei que eu ia sair. Eu queria, mas eu nunca imaginei a proporção que o negócio tomou. Né? E a gente tá em Caçapava, eu tenho concorrentes incríveis, né? Que já tem um nome, né? Então, assim, a gente criou uma coisa que até eu demorei um tempo para entender isso aqui. Eu demorei muito tempo para dar, até sendo bem, vamos lá, Olha, gente, não sei se sincericídio, como a gente aqui, fala, né? Olha a quantidade, né? E isso aqui ainda... Especialistas que tem aqui, fora os exames, isso aqui não está atualizado, né? Não tá. Então, esse aqui já foi, já não tem mais, Nossa. assim. Então, da gente pegar e olhar e dizer assim, olha... Vamos fazer uma analogia, né, na rua com a maquininha da Procura da Felicidade. Tu segue com essa maquininha. Não, mas eu fiquei imaginando tu com a maquininha da Procura da Felicidade. Fechou todas, cara. Fechou todas. E olha só, uma clínica que tem especialistas e isso ajuda muitas pessoas. Olha o propósito do trabalho, de um sonho ali, de um trabalho árduo, né? Quantas vidas impactadas que a gente acaba impactando e ajudando, né? O fato de eu ter atendido o SUS... É incrível, gente. O fato de eu ter atendido o SUS e de eu continuar atendendo e da gente escutar a demanda do povo mesmo, Sim. Do que a cidade precisa, né? Do que as pessoas precisam. Então, eu escutava assim, tinha para ti conseguir consultar um oftalmo, né? Que a gente tem ali toda a semana. Tu tem que sair de casa, tu tem que pegar um ônibus, e aí tu tem que ir para outra cidade. Tem gente que tem medo de ir. Tem gente que não consegue, não tem quem ajude, não tem quem... não tem uma rede de apoio Exato. Que ajuda. E aí tu consegue trazer um profissional para a cidade. Nós somos uma cidade pequena, né? A gente não tem, às vezes, todas essas especialidades Sim. Que os grandes centros têm. Então, tu tá aqui, tu tem um recurso. Eu costumo dizer assim, o plano, a clínica, né? Ela é uma oportunidade. Então, tu tem uma oportunidade de se cuidar. Tu tem uma oportunidade de ter acesso. Que muito isso bom. É uma coisa muito importante. Tu ter o acesso. Não é só tu oferecer um serviço e tu levar. Não, tu tem o acesso, tá aqui. Tu pode cuidar da tua família, tu pode cuidar do teu filho. Vai dizer que não te dá uma dor de cabeça de tá, e agora? Onde é que eu vou levar? O que eu vou fazer? Né? E aí a gente dá a oportunidade. E isso quando é uma vai coisa viajar para outro lugar importante. Tem que se organizar, às vezes o trabalho, tem que pedir folga, aquela coisa toda, tem que para sair, viajar, correr risco na estrada, né? E muito interessante. E tu pegou, então, ouvindo os pacientes, ouvindo as pessoas, tu começou a entender a demanda ali, a necessidade que tinha. O que eles estavam precisando. Olha só, importante o pessoal que está nos assistindo, né? Pensar no seu negócio, né?
o quanto que o cliente está ali falando de oportunidades de negócio e a gente não está ouvindo, né? Pelo simples fato de não ouvir, de não captar ali a necessidade do cliente. E tem quantas oportunidades, né? Tu trouxe aqui uma habilidade muito importante que é ouvir, né? Tem A o gente tem que ter casal ali que tem falou, uma escuta. putz, tu tem lá Tu tem, um, tu tem tudo pronto. tudo pronto, né? Então, Tudo pronto. só que às vezes a gente tá no olho do furacão, a gente não enxerga. Os profissionais que atendem ali, a gente se conversa. Então, o que acontece? O paciente vem para mim, tá? Aí eu tô ali fazendo um atendimento de estética, tá? Que não tem nada a ver com a física. Mas aí a pessoa tá ali e ela vê assim, olha, Carla, tô com uma dor no quadril, eu precisava fazer um exame tal, eu precisava, ou eu não tô enxergando direito. Uhum. A gente, é só ligar para a clínica de cima. Eu digo, gurias, tem consulta quando? Dia tal. A gente consegue. Essa conexão de. Exatamente, a palavra é essa. A gente consegue se conectar com todos os outros médicos e os médicos conseguem ter uma rede de apoio ali na volta para eles dizer, não, peraí, tu sai daqui, vai aqui, fala com as gurias ali na frente que ou vem o traumato, ou vem a otorrino, ou vem a oftalmo, que ela atende bebê e criança. Ali na clínica a gente tem a doutora Aline, que ela atende bebê e criança, né? Ou tu vai na pediatra. A gente tem o clínico geral que atende todos os dias, a gente tem clínico geral, né? Então nós temos vários profissionais que ou eles vêm a cada 15 dias, ou eles vêm uma vez por mês. Ainda não é o nosso ideal para a gente ter todos os dias, mas tu tem. Exatamente. Tu tem, o serviço tá ali. Ele ainda não é perfeito, né? Mas ele mas para chegar na melhoria tem que ter os primeiros passos. Mas claro. Né? Não tem como. E a clínica cresceu, ficou pequena para físio, a físio demanda espaço, e aí montamos o centro de físio. Centro de físio, corpo e mente. E daí outra. Que linda. Outro grande desafio. Sim. Que foi pra gente. E o medo. Isso, gente, 2020. 2000, a clínica fez 3 anos agora. Tá? 2022. Isso, 2022. 2021 a gente montou o plano. 2022 montamos o centro. E aí, sempre daquele jeitinho, Carla Véia descer com o meu chão. Vamos montando do jeito que dá. Exatamente. E era pessoal, isso. O centro. Quando a Carla mandou as fotos, eu demorei para entender. Então, mas onde é que é esse lugar aí? Eu falei, era esse o centro. É lá no centro. Era esse o centro. Né? A gente... situando o pessoal, né? Fica ali do lado da Haganin, né? O ponto de referência é isso, na rua. Isso. Ali é a Coronel Romão. Coronel Romão. Ele é o antigo depósito da Haganin. Não da Tintas, da Haganin de Material de Construção. Acho que era isso. Isso. Chega na Haganin Tintas, dobra à direita. Logo ali. Logo ali. Estacionamento, tudo. E aí a gente olhou o tamanho desse espaço. Sim. E aí chega a brilhar os olhinhos. A gente lembra, eu lembro do dia que eu me formei, porque assim, o centro de físio era um sonho muito particular, desde que eu me formei, desde quando eu atendi a SUS. Tu lembra então de ter mentalizado isso? Há muito tempo atrás. Tu vê que fecha com a frase de Napoleão Hill, que eu sempre gosto de falar, e quando eu tenho a oportunidade de falar essa frase em coisas reais, conecta e faz sentido, que Napoleão Hill, a primeira lei de triunfo de Napoleão Hill, é que tudo começa na mente e depois se materializa. Nenhum homem irá onde antes a sua mente tenha ido primeiro. Olha. Então, lá em 2006, né, tu emotizou isso, tu esteve nesse local, que aconteceu na mente primeiro. E aí levou 22, vamos dizer que levou lá 10 anos, 16, tô meio ruim de matemática aqui, gente. Tá, dá uns 15 anos. Levou uns 15 anos. 15 anos para acontecer, mas aconteceu, porque tu criou na tua mente. Que não tem como tu ter criado isso aqui sem antes ter criado na mente. Então a gente tem que pensar o que a gente pensa. E ele não tá pronto ainda. Não. Como que é o da minha mente, ele não tá pronto ainda. Mas, o que acontece? Eu esqueci dele no meio do caminho. Sim. A gente esquece, né? Eu esqueci dele no meio. E aí surgiu a chance, né? E aí nós saímos. Isso aqui é um galpão todo aberto. Sim. Mudamos o piso, né? Aí sim, chamamos chamamos a Valesca, que foi que ajudou ali, né? A gente a fazer, organizou para nós. Faz croquis,
desmancha, organiza, planeja. Nada como a gente imagina. Sabe aqueles desenhos que a vida é assim? Exatamente assim. Ela é assim. Ela é exatamente assim. Um mês antes da gente inaugurar, eu não sei se a clínica inaugurou dia 18 de julho, essa aqui, tá? 18 de julho de 2022. Chovia desde maio. 2 meses chovendo. Não sei se tu lembra, aquilo não parava, aquela chuva. Foi uma chuva muito forte, que foi antes realmente da enchente, que infelizmente foi uma das maiores que já tinha acontecido na história, né? Não parava nunca aquilo, não parava nunca. E nós tínhamos prazo. Eu disse, isso vai abrir. Eu acho que o pessoal da obra queria enlouquecer comigo. Isso vai abrir. Eles botavam o gesso na parede e soltavam o gesso, caiu o gesso. A gente teve que refazer as paredes umas 3 vezes, mais ou menos. E aí a gente inaugura a clínica faltando a metade das coisas. Como sempre. Eu disse, vamos lá. Segue, né? E aí a gente inaugura a clínica, então, faltando... Não tinha placa? Não, a placa foi no dia. Não tinha, não. Essa placa, ela foi no dia, tá? Aqui já não tem mais as letras. Isso aqui tinha algumas letras que a gente abandonou porque... como ela fica naquela avenida, né? As pessoas acho que gostaram muito das letras, levaram para casa como recordação. E aí ficamos sem as nossas letras ali, a gente acabou não botando de novo. E aí inauguramos o centro. Que lindo. E aí, acho que tem foto ali de dentro. Pode ir passando ali para nós. Tem uma foto antes não tinha nada. Hoje já tá diferente de novo, assim. Então, agora já tem o letreiro. Isso era no dia. Olha ali as mesinhas que a gente ia fazer. Mas, não tem letreiro. Nós não tínhamos terminado. Tinha a parte do Pilates ali, que a gente tirou foto só da metade, a outra metade estava vazia. Não tinha nada. Então, a gente foi espalhando, né, pra gente preencher um pouquinho mais. E começamos hoje o centro ali. Hoje nós somos em 7? Vou contar. Karina, Natália, Indaiá, Idalino, Camille. Somos 6 que atendem ali. E mais a pessoa que... A assistente. Né? Aí nós somos hoje, nós somos em 6 que atende ali. Nós temos capacidade para mais de 1.000 atendimentos, né? Nós temos aquela busca por mês, né? Nós temos capacidade para mais de 1.000. Já chegamos a 960? 938. 900, imagina. Olha só, fazia 3 atendimentos por tarde. 3 atendimentos por tarde. Com a Maria da... com a Maria da Felicidade. Na procura da felicidade, muito bom. 3 atendimentos mensal para hoje. Depois veio o Uno, né? Para 900, hoje a gente faz 900. Sim. E a criança foi 947, se eu não me engano, foi esse o número, entre atendimentos de fisioterapia, osteopatia, né, e pilates. E daí, temos 19 anos de empresa, sim, né, a gente tem como dizer isso. Como tu falou essa frase, não imaginei, sempre quis, mas nunca imaginei desta forma, né? De como ia. Mentalizou isso você concretiza. De como que isso ia ser. Vai concretizar. Coisas boas, é aquilo, tudo que mais na mente depois se materializa. Se a pessoa só pensa desgraça, né? Que não vai dar certo, que isso aqui não vai acontecer, desgraça, né? Mas a gente não pode assim, E aí, quando a gente pensa e faz acontecer, a coisa se materializa, aí, coisa mais linda. O medo, né, existe. Claro. Ele é presente, não, né? E o medo, ele também, de certa forma, ele também, imagina se a gente não tivesse medo, a gente atravessar a rua e olhar para os lados, né? Então, o medo, ele é importante, só que o medo não pode paralisar. O medo, ele tem que ser um sinal de alerta para te verificar, avaliar bem, né? Medir, tem várias chances para cortar uma só, acreditar todo, né? Mas não pode paralisar as pessoas, né? Imagina se todos os medos que tu tivesse paralisado, né? Muita coisa talvez não tinha feito. Talvez algumas coisas, por exemplo, a gente não fez ainda, né? Até por hoje a gente consegue fazer um cálculo para isso. Hoje a gente
já senta e pensa e faz estratégias. Eu digo, olha, agora a gente vai fazer tal coisa. E aí a gente está buscando tal meta, né? Mas quando a gente olha, né, tudo que virou daquela malinha da busca da felicidade, isso vai ficar Essa agora. vai ficar com certeza. Quando a gente né, olha, de tudo que virou, ai, cara, foi fácil. Não foi fácil. Né? A gente não foi e não é, né? a gente fala, né? Ai, mas conseguiu, chegou, mas a gente sempre tem muita renúncia. Eu brinco assim, ó, a gente começou essa fala um pouco a inspiração para quem é filho, a força vem deles, né? A gente olha e a força vem deles, mas eles também sofrem um pouco com a ausência, né, da gente. Trabalhando sábado, né? Trabalhando domingo. Isso é uma coisa real, né? Aniversário, Natal, Ano Novo, férias, Carnaval. Quantos carnavais de plantão? Sim. Sem sair, né? Quantos carnavais a gente passou aqui, cumprindo, né? Vale a pena? Vale. Quando eu olho para trás, assim, a gente olha para trás, tu tá me dando uma oportunidade que eu acho que eu não tinha feito isso ainda, de olhar a isso é lindo história. Demais. É lindo demais. Ele quase me matou hoje. Ele pegou, me mandou esse roteiro hoje no meio de um atendimento e eu disse, não vou! No meio do atendimento, não vou, o que eu vou fazer? Eu não fui. Quem é essa pessoa que ele tá procurando aqui? E que ele tá, né, querendo que a gente fale uma história inspiradora que a gente acha que é tudo bonito, né? Porque a gente olha a empresa tal, se aconteceu isso. Não é. O propósito desse programa é exatamente isso, eu te falei, né? É mais ou menos isso. Eu digo, depois a gente edita. Exatamente. Depois a gente Mas edita. olha, não vai ter nada para editar. Tá perfeito, eu tô amando. A gente vai indo assim. É tão bom porque também a gente vai revisando a nossa história e a gente vai vendo também que é assim, né? A gente tem que acreditar nos sonhos e fazer acontecer, né? Eu costumo dizer assim, ó, hoje tá mais com tecnologia, com inteligência artificial, seja lá o que for, é muito mais fácil. Nossa. Tu consegue dar passos maiores que quando a gente estava lá atrás, tu não tinha como. Né? Tu tinha que ir fazendo, né? Tu tinha que ir indo devagar. Mas mesmo assim, as coisas demandam tempo. Elas não é muito rápido. Não vai acontecer do dia para a noite. Né? Mas hoje também o que a gente demorava antes de 5 anos para te fazer, tu consegue fazer num tempo menor. Tá muito mais rápido a velocidade, né? Tá muito mais rápido, assim. Mas a gente consegue fazer. Por isso que a gente defende a questão de fazer a gestão da empresa com números, né, com dados, porque se está muito rápido também, um erro também, a falha ali, ela custa mais caro também, porque as coisas são muito rápidas. Então, às vezes, antigamente as pessoas erravam, não analisavam e dava mais tempo de recuperar aquilo. Hoje o mundo não espera, tu caiu, o mundo não vai esperar tu levantar, né? Não. Então a gente tem que ter essa gestão baseada realmente em dados, ter metas, objetivos, né? Minimizar o risco, né? Através disso e também essa questão que tu falou assim, medo de fazer muita coisa, né? E quando a gente tem os números e avalia, esse medo ele se reduz, né? Porque a gente vai tomar a decisão mais baseada possível numa coisa mais lógica, né? É a emoção equilibrando com a razão. E aí o número também nos aterriza. O número também nos ajuda a dizer, poxa, eu recebo pessoas aqui dizendo que tá péssimo. A gente vai ver os números, não tá tão péssimo assim. Só que então o número ele vai te trazer a realidade, né? Nem tão tô super bem, e a gente acha que tá super bem, às vezes não tá. E a gente também acha que tá tudo ruim, que vai dar tudo errado. Foi mais ou menos isso que foi quando eu cheguei aqui, né? Eu digo, Jordane, tem alguma coisa? Me ajuda aqui, me ajuda a arrumar isso aqui. Porque a expertise desse ponto era é tua, né? A minha expertise é outra. Né? E assim, por isso que é tão importante a gente ter um terceiro ponto. Exatamente. É isso, né? Hoje o trabalho de vocês... Uma construção em conjunto, né? Hoje o trabalho de vocês entra nas clínicas e entra em todo o processo com a gente como esse terceiro ponto. Eu disse assim, e aí a gente chegou numa maturidade do negócio, né? Onde a gente consegue
essa construção toda, ela veio trazendo uma maturidade, de tu olhar para o negócio como um negócio também, né? Exatamente. E aí a gente consegue realmente dar esse próximo passo. E dar esse próximo passo continua dando aquele frio na barriga, continua dando aquele medo, eu digo, o que eu vou fazer com esse outro passo aqui, né? E aí, mas com uma segurança de que, olha, eu posso fazer. Quando eu fizer tal coisa, eu consigo fazer isso. Isso. E isso é uma coisa muito importante, até pra gente dormir de noite. Claro, exatamente. E assim, não é garantia de nada, a gente sempre diz, mas a gente tem que minimizar os riscos, né? E enxergar as oportunidades também, e se tu tá organizado, a chance de tu agarrar aquela oportunidade é muito maior, porque tu tá pronta, preparada para aquilo, né? E realmente dá um friozinho na barriga, e é isso que é o gostoso de empreender, né? Porque, nossa, imagina tu acordar assim, não ter aquele frio na barriga, não ter os problemas para resolver, né? Não tem nem boleto para pagar? Não tem. Exatamente, porque eu acho que aí a vida é essa, tu vai se desenvolvendo nisso, né? Então, quem quer empreender com aquela sensação de que não vai ficar tudo em paz, tá? Não empreende. Não né? empreende. Não começa, né? Tu sabe que assim, desde que É bem isso. quando eu me formei em casa, dizia assim, ai, por que tu não vai fazer um concurso, né? Eu nunca me imaginei, nunca, né? Não conseguindo trazer uma coisa nova, escalar, né? E nunca. Isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. A minha mãe tinha muito isso. É uma coisa, né? Exatamente. Imagina, eu disse, meu Deus do céu, imagina eu trabalhando sem poder crescer. Isso é uma coisa que a gente tem, sem poder crescer. Eu digo, não, isso nunca foi ponto. Mas eu sempre tive, eu costumo dizer, eu sempre tive muita sorte, eu sou muito grata às pessoas que me ajudaram no caminho. Eu tive muita gente que me ajudou no caminho. É óbvio que eu tive muita gente que atrapalhou também. Isso faz parte. Sim. Isso também te faz crescer mais. Faz parte do pacote, né? De tudo, né? Não adianta estar junto. Mas eu sempre tive muita gente. E as clínicas não seriam, né? O que são hoje se não tivesse as pessoas que compraram o sonho, né? Que compraram o sonho, que estão ali, que querem estar ali, né? E eu costumo dizer assim, a gente observa isso. As pessoas que às vezes vêm ali conosco e quem não compra a ideia do teu negócio, ela não vai ficar. Não vai. Ela vai sair, ela não vai ficar. Ela não consegue entender, e aquela pessoa que ela não consegue entender, né, ela não fica, ela sai. Mas eu tive muita gente, e tenho muita gente ainda, né, que topa ser parceiro. Imagina, eu tenho um médico que vem de Porto Alegre até. Isso aí é a comunicação dos valores da pessoa com os valores da empresa. Então, quando não há uma conexão nisso, a repetição, né? Tipo, não atrai, até entra, mas não permanece porque não faz sentido para ela. Tu sabe que a gente... E tá tudo bem, e até quanto mais rápido isso acontecer, até melhor para... Exatamente. Para não sofrer, né? Exatamente. Nenhum dos lados, né? Mas isso é um aprendizado também. Eu digo, empreender é uma escola de resiliência. Eu tenho que... E uma eterna escola. Escola de resiliência. O bacana é que é eterno. Não adianta. Me formei, não se forma. Essa faculdade não se forma. Não tem. Não vai. Cada dia é um aprendizado. Isso, né? Aí. Tudo mais. Que bacana. Estamos aí, pessoal. Estamos fazendo um episódio muito bacana aqui. Feliz que vocês estejam assistindo. Está aprendendo muito, tenho certeza disso. Então, você que não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, né? Compartilhe esse podcast, né, cara, para mais pessoas aí. Não esquece também de curtir, né, porque vai nos ajudar a estar mais presente no YouTube, né? O YouTube também vai estar mandando esse nosso podcast para mais pessoas ainda, a gente quer, e ter muitas visualizações, né, Carla? Não para ter um número, mas sim para poder impactar a vida de pessoas que, tanto o meu trabalho quanto da Carla, que a gente está aqui na mesa, de pessoas que usam o trabalho como um propósito de vida, né? Claro que a gente busca aqui os nossos sonhos pessoais, né? Os nossos desejos, tá tudo bem, e tem que ser assim mesmo. Exatamente. Dos nossos filhos, né? Mas a gente tem esse espírito de estar perto de gente, ajudar pessoas, então isso é maravilhoso.
E é isso, pessoal. Estão gostando? Espero que sim, né, Carla? Eu espero que sim. Então, sim, com Tu sabe certeza. que isso, pra gente, porque daí, assim, como a gente estava comentando, a gente vai buscar, né, agora, conhecimento na parte de empresa, e a gente fala que é muito solitário mesmo. Às vezes a gente vê histórias parecidas, Aham, né? A exato. internet traz isso. Ah, mas aquele problema é exatamente igual ao meu. Sim. Mas ela também passou por isso, Aham. né? Mas ele também passou por isso. Há muito tempo atrás não tinha esse espaço todo. Não tinha. Não Esse tinha. acesso, né? Não tinha. E aí tu ia tentando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas hoje não, hoje tu consegue conversar, hoje até tem, apesar de ser, as decisões são extremamente solitárias, mas tu consegue ter uma troca. E tu consegue ver que é possível, Sim. né? Só que tudo tem os dois lados, eu né? vejo que as pessoas têm que estar abertas para isso também. Tem muita gente que tenta um pouco fechada, indo buscar ajuda, tem aquela resistência de não acreditar também que o conhecimento, vou no treinamento para quê, né? Só para ouvir abobrinha, muita gente pensa assim, né? Só que o conhecimento liberta, o conhecimento dá possibilidades de tu fazer diferente. E aquilo, né, começa na mente, e aí tu tem que imputar para dentro de ti conhecimentos novos, né? Vivências novas, trocar ideia com pessoas, né? É claro que a gente sempre tem que cuidar com quem a gente está, né, trocando ideia, porque muitas vezes a pessoa dá opinião sem um embasamento, e aí tu leva como verdade, também tem os dois lados da moeda. Mas sempre buscar estar na mesa, né? Tem um grande player do mercado, eu não lembro, acho que é o Wendel Carvalho que fala que tu tem que ser o bobo da mesa, né? Então, enquanto tu estiver numa mesa que tu é o bobo, assim, tu tá ali aprendendo, tu tá no lugar, né, que tu tá evoluindo. Então, a gente tem que buscar essa conexão com pessoas. E pelo que eu tô contando a tua história, eu vejo que também uma das tuas habilidades que tu tem e uma competência que tu tem muito forte é tu conseguir agregar pessoas dentro e fazer com que essas pessoas juntas cheguem aos objetivos. Isso é liderança. É liderança que tu tem, mesmo tu falou, né, lá da formatura, todo mundo brindando, tu arruma as bandeirinhas lá, né? Catando as bandeiras. Então, tipo, é liderança. Então, isso lá na época tu já tinha e tu trazes para tua empresa. Então, a forma de tu fazer as coisas é através das pessoas e trazendo pessoas para entregar o teu serviço, fazer as coisas através das pessoas. Isso é a máxima da administração, né? Quando a gente quer fazer tudo sozinho, a gente não faz nada. Não. A gente tem um limite. Não, a gente tem. Físico, limite de tempo, limite de tudo. Então, a gente se limita quando a gente se fecha. Então, a gente também tem que se abrir e também se associar, né? A pessoas, a participar de treinamento. A imersão imersão não, quase um intercâmbio que tu fez lá na Europa, né? Sim. Isso também fazendo um resumo aqui da tua história, que a gente nem falou ainda, o teu filho, né? Ele tá nos Estados Unidos hoje, né? Sim, o Lucas mora. Mas por quê, né? Porque ele viu a mãe, por mais que tu não falasse nada, ele aprendeu que a criança, a pessoa aprende por repetição, aprende vendo, né? Os neurônios de espelho, né? Estão me espelhando ali. Então ele viu em ti, se minha mãe faz isso, ela vai atrás e realiza e tal, tu estava ensinando eles sem mesmo falar, só com a tua atitude. Os filhos, como é que é? Os filhos aprendem mais com o exemplo do que com a fala. Exatamente. Né? Talvez se não fizesse isso, ele estaria, de repente, com medo de talvez é do perfil dele também, mas ele sentiu também, e tu apoiou ele, porque tu... Apoiei, né? O que eu vou fazer? Tá meio longinho, mas, né? Apoiei, né? A gente brinca, assim, eu brinco muito, né? Isso é muito legal. É muito difícil pra gente, enquanto mãe, né? Vamos lá, eu vejo meu filho uma vez por ano. Eu vejo ele todos os dias pela tela do celular. Mas ao vivo, de chegar e dar um abraço... Meu filho é um homem, adulto, né? Mas para a mãe vai ser sempre menor, assim, um pouco. Eu vejo ele uma vez por ano. É o ônus dele ele tá seguindo o sonho dele. Ele fez a escolha dele. Eu brinco, né? Caí no golpe do intercâmbio. Foi fazer intercâmbio e ficou. Mas ele sempre quis também. Nós temos, eu digo, nós somos uma família de empreendedores. Isso é um pouquinho diferente, assim, ali em casa. O pai e a mãe vêm disso. Né? A gente cresceu neste meio. Né? A gente cresceu entendendo um pouco. Isso é muito natural. Né? O pai, enquanto família, ali, eles sempre foram pioneiros e muito envolvidos
né, na cidade como um todo. Sim. E aí o Lucas cresce, né, Nesse nesse meio também. Um ambiente molda, né? Meu irmão mora fora do Brasil há muitos anos também, né? E aí hoje até eu estava conversando com ele, aí eu digo, filho, essas coisas de mãe, né? Tem coisa que não precisa. Ele trabalha lá, tem o emprego dele, eu digo, filho, e um negócio teu, olha isso. Por que o guri não pode trabalhar no que ele quer? Olha eu cutucando ele. Tá, mas quem sabe um negócio teu. Ele mora nos Estados Unidos, né? E ele assim, mãe, tem que ter dinheiro, mãe. Ele me disse, mas eu tô fazendo. Olha só que legal isso, né? Eu tô fazendo. Sim. Então ele tá no tempo dele, né? E ele tem as... É que a veia empreendedora tá lá, né? Sempre incentivando. Tá cutucando. Aí hoje ele ainda me disse isso, mãe, na hora que der vai dar, eu tô fazendo, e a gente fica cutucando. Eu costumo dizer assim, das clínicas, e tu trouxe, né, uma das coisas que eu acho mais importante mesmo, é esse desejo, essa vontade de realmente agregar pessoas na volta. Quando eu disse que hoje, para quem se forma, é mais fácil, tem espaços como o meu que tá pronto. Tu entra, trabalha e tu não tem todo o ônus de começar sozinho, né? Tu entra ali e isso é uma maneira de ajudar. Eu tive ajuda, né? Eu posso dizer, eu comecei sozinha, eu comecei, mas eu tive ajuda, né? Eu cobria férias de um fisioterapeuta, quando ele saía de férias eu ia lá, atendia, ajudava, eu tive esse acolhimento, mas não era tão fácil como é agora. Agora é muito mais simples. Tu consegue, por exemplo, entrar e trabalhar em uma empresa como a gente oferece e a empresa está montada. Tem o aparelho. Vamos lá, eu tô formada há 19, fui comprar um laser faz 5 anos. Não tinha condições. Mas para quem se forma hoje e tem vontade, entra na clínica, no centro já tem para utilizar, né? E ali no centro a gente costuma fazer uma coisa que eu chamo de troca de experiências. Então eu dou a minha experiência, a gente senta, né, enquanto profissionais e como tem um paciente que ele precisa de alguma coisa. Cada um tem uma visão, então ele não tem ele tem 5 físio por trás dele, tratando e trocando ideia de como que a gente pode fazer. Isso não deu, quem sabe a gente faz tal coisa. Isso é muito importante. Poderoso. É muito importante a gente sentar e ter a humildade de saber que a gente não sabe tudo, né? Que tem um colega que tem uma visão diferente que a gente pode sentar e conversar. Todos crescem. Eu sempre fui e sou até hoje super aberta da gente sentar e dizer, gente, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer isso, vamos olhar aquilo, vamos ver por outro lado, e aí com isso todos crescem. Não tem quantas vezes, e as meninas ali, todas aquelas que se dispõem, a gente pega um sábado, pega às vezes uma noite e discute, eu passo experiências, elas trazem as trocas, elas trazem coisas novas, né? Imagina. A gente senta e a gente consegue ter uma troca muito rica que o paciente tem a ganhar infinitamente. E como é encontrar profissionais, assim, numa escala de 0 a 10, o quanto tu acha difícil? Tipo, na tua área. Mesmo tendo toda essa facilidade, assim, espaço, quando abre uma vaga, assim, para uma físio, para um pilates, assim. Não é fácil. Não é fácil. E tu refletir um pouquinho, assim, o que tu acredita que não é fácil, assim, o que leva, assim, para a pessoa tá tudo pronto, né? Tipo assim, ela vai entrar dentro de um ambiente que ela vai poder se desenvolver, vai poder potencializar, e mesmo assim é difícil de encontrar pessoas, né? Na verdade, a gente olha, Caçapava não tem universidade. Sim, isso é um ponto, né? Tá, então as pessoas, vamos lá, tu te forma, e aí, vamos lá, te formou em Santa Maria, te formou em... Cachoeira. Cachoeira, né? Então já são centros que já estão mais preparados, que conseguem receber. Aqui, bem ou mal, se tu vem para o interior, o valor tem que se adaptar aonde tu tá. Ao cenário, né? Então, assim, vamos lá, eu brinco, tá?
tem uma sessão que a gente cobra R$ 100 aqui, e a minha colega que se formou comigo, né, pagou o que eu paguei, né, para fazer a outra formação ou a pós, e ela mora em Curitiba, então eu cobro 100, ela cobra 480. Nossa. A mesma sessão. Nós temos Sim. a mesma qualidade, né? Então, isso é uma coisa que impacta muito, de vir, né, para Sim. quem vem, né, para interior e tudo mais. E as pessoas, às vezes, elas não se dão conta que o interior também tem uma coisa boa. Ou tu tem um custo de vida Com certeza. mais barato, tu tem mais uma tranquilidade para te conseguir trabalhar, para te conseguir atender. Nunca me atrapalhou. Eu sempre fiz curso Porto Alegre, São Paulo, Rio. E fora do país. Porto Alegre, São Paulo, Rio. Né? Eu tô em Caçapava. Sim, exatamente. Né? Eu tô aqui. Ele não me atrapalha em nada em buscar, né? Sim. Conhecimento nesses outros centros. Mas isso é uma questão de visão, que é aquela história que a gente estava conversando sobre querer ir muito rápido. Muito rápido. E tu tem que construir. Tudo a gente tem que construir. Exatamente. E de querer ir muito. E aí é mais difícil realmente trazer para cá. É que nem médicos, tá? E pessoas daqui, pouco se formam em fisioterapia. Agora já tem mais gente. Tem mais gente, já né? tenho. Né? Quando eu me formei, nós éramos em 7, 8. Hoje já tem mais de 20, Sim. tranquilamente. E não, é uma tem profissão bastante que está gente. cada vez mais, né? As pessoas estão buscando também. Finalmente, ela está sendo muito valorizada. Exatamente. E ela realmente é uma profissão muito, muito linda e muito essencial. As pessoas agora que estão despertando para ela, né? Que a gente sabe que o médico não precisa encaminhar para o físio, tá? O fisioterapeuta, a gente diz que ele é um profissional de primeira necessidade. O que isso quer dizer? Tu caiu, tu tá com uma dor, tu te machucou, né? Ou tu tem alguma coisa errada, sempre a nível de sistema locomotor, tu não precisa que o médico te encaminhe. Tu pode ir no físio, ele é capacitado para fazer uma avaliação. São 5 anos estudando só movimento. Nossa. São 5 anos, né? Revirando o corpo humano, Sim. como a gente fala, né? E aí, tu tem que, eu brinco, tu tem que estudar conforme o médico trata, para a gente poder tratar. Quando a gente fala em cirurgias, por exemplo, uma cirurgia de quadril, qual é a técnica que o médico usou? Como que vai fazer? O que implica? Como é que é esse pós? E daí, a partir daí, o físio elabora o plano de tratamento baseado em tudo que tem e como faz. Né? Então, tu não precisa esperar que o médico te mande. Tu não precisa. Tu pode, e aí o físio vai olhar e dizer assim, olha... Isso aí é um paradigma que as pessoas têm, né? Uma falta de conhecimento, né? Que acredita que tem que esperar um médico... Mas isso é cultural. É cultural, né? Isso é cultural. Mas já tá mudando muito. Muito, muito, muito. Hoje tem muitas pessoas que vêm e aí a gente diz assim, olha, eu acho que isso... Porque a gente sabe dizer até que ponto é nós. Hoje a gente trabalha multidisciplinar. Então, ele é o médico, ele é a físio, é a fono, e o paciente só tem a ganhar com isso. Com certeza. Mas eu tenho que ir no médico, mas eu tenho que ir no físio, mas eu tenho que ir na fono. Não, a gente consegue unir, né? Consegue unir isso. Eu consigo, por exemplo, ligar para o médico e conversar com o médico e dizer, olha, eu tô com um paciente assim, assado. Eu queria muito que tu olhasse, né? O médico vai olhar, ele vai dar medicação, ele vai dizer assim, olha, quem sabe a gente dá uma pausa na físio ou não, né? Então, a físio está muito mais inserida hoje em dia nisso. Muito bom. Muito bom, pessoal. Muito bom, estamos aí praticamente, passa 1h30 praticamente. Nossa! De conteúdo. Que legal! Legal, né? Legal! Muito bacana. Então, vamos dar uma olhadinha nos temas aqui. Liderança, que já falou um pouquinho. Crescimento já foi. A parceria com a J Soluções, tu trouxe também um pouquinho aqui, né? Muito legal. Faz muita diferença, está chegando né? Há um ano aí, trabalhando juntos. Eu fico muito feliz, né? De ter essa parceria contigo e honrado também, né? Porque, né? Poxa, né? Carmen Casanova tá aqui comigo, né? Minha cliente, parceira de negócios, né? Isso é muito bom, fico muito feliz e muito bom de ver a história, né? Também. Bacana.
E tu tem algum relato para contar, assim, com relação a na tua visão financeira, assim? Porque a gente fala muito aqui na Jota e eu procuro muito transferir o que eu sei para o cliente, né? De desenvolver o cliente, a pessoa com relação à visão financeira, porque não é somente ir ali fazer as conciliações bancárias, eu quanto a pagar e receber aquela coisa toda ali, mas a minha ideia sempre é desenvolver a pessoa, porque ela se desenvolvendo, na hora de ela chegar aqui numa reunião, ela vai chegar numa reunião e a troca vai ser mais aprofundada. Cada vez que a pessoa. Porque a troca é assim, né? Se a pessoa sabe mais sobre aquele assunto que está trocando, mais profundamente vai. Uhum. Como é para ti, assim, antes aqui, tu gostava do financeiro, tu olhava para os números, Não! tu meio que fugia, porque todo mundo que é da área da saúde não foi desenvolvido para isso, não. né? Claro, era assim, foi muito complicado para mim isso, porque assim, o que eu fazia? A gente faz o básico mesmo, né? Tu olha, entrou, tem que pagar isso, tem que fazer isso e deu. E aí era até eu tinha um pouco de constrangimento, tá? A gente fica envergonhado também, porque na cabeça da gente, tu tem que saber. Sim. Não tem que saber. Eu não tenho eu não tenho que saber tudo, mas isso é extremamente importante. Por isso que quando eu falo de crescimento de empresa e maturidade, é quando tu realmente chega num ponto, e aí assim, né, cara, chegando ali, eu digo, Jordane, como é que eu vou chegar pro Jordane e vou dizer assim, olha, Jordane, eu preciso que tu me ajude nos números, porque eu não entendo. É sério. Mas sério. é um sentimento que é simples assim. Sim, e bem isso mesmo. A gente fica meio constrangido, né? Daí, tipo assim, mas ela tem a empresa ali, chega ali e não é como deveria estar. E não é como deveria ser esse controle, né? Assim, certinho. E essa confiança é uma coisa que ela vai sendo construída também. Então, quando a gente vem desde o nosso primeiro encontro, tá, deixa eu ver o que ele tem para me dizer. Tem que fazer sentido para mim. Não só a questão da gente conciliar as contas. Eu preciso entender que aquilo que ele está me falando faz sentido com o que eu acho também para as clínicas. Então, a gente tem que estar alinhado nisso. Porque senão também não vai fluir. Os valores da Jota e do Jordani, digamos assim, que está ali mais de frente, tem que comunicar com os valores do cliente. Tem. Né? Porque senão não tem, Exatamente. a gente Concordo, não consegue. A gente quando não consegue ver. não conecta, é mais difícil de fazer o processo funcionar, né? E eu sempre procuro entregar, né, muito além do financeiro, né, cara? A gente fala, né? Sempre. Que entra com o financeiro, mas no fundo o financeiro continua ali, mas a gente trabalha outras questões porque o objetivo é a prosperidade, é o desenvolvimento. Né? Tu sabe que, assim, eu acho a parte mais importante dessa parceria que a gente fez agora, né, é exatamente isso. Porque, assim, o financeiro, ele é muito importante. Mas se tu não sabe ler aquilo que tá ali, Perfeito. Se tu não sabe ler aqueles dados que tá ali, não te serve para nada. Exatamente. Não números são feitos para ser lidos, não contados, né? na área financeira assim. Ele não te serve para nada. Então, tu tem que saber enxergar. Eu me lembro que eu cheguei aqui e eu tive uma conversa, acho que foi com outro rapaz. E eu dizia assim, e até hoje eu digo, a minha forma de pensar, eu preciso enxergar. Eu preciso ver. Bota a parede para mim. Eu preciso enxergar. E aí, a partir dali, a gente consegue, né, fazer toda essa estratégia. Enxergar a realidade da empresa, né? Mesmo, né? E aí foi isso que é bem importante para mim, porque a gente faz essa parte dos números, mas também a gente consegue enxergar muito além deles, a partir desses dados. Então, a parte mais importante para mim da Jota, que quando a gente veio, o Jordani só me disse assim, mas não foi isso que a gente combinou. E aí acaba saindo, essa é a parte mais importante, da gente sentar e a gente conseguir dizer, olha, eu quero fazer tal coisa, eu quero que a empresa chegue a tal lugar. Porque eu digo que para quem quer empreender, o sonhar pequeno, pode ser clichê, tá? O sonhar pequeno e o tu sonhar grande dá o mesmo trabalho. Ele dá o mesmo trabalho. O mesmo tempo do cérebro. Ele vai. Só que tu vai tendo um pouco mais de maturidade, tu tendo pessoas que te auxiliem, tu começa a transformar isso em realidade. Porque a gente sai do sonho, tu começa a botar no papel. Então, não é à toa que a clínica cresceu, né?
a Corpo e Mente, agora ela não é uma, ela é duas, e eu brinco que ela é três, né? A gente tem uma clínica, a gente tem um plano assistencial e a gente tem um centro de físio. Então, a gente tem uma solução completa que eu nunca podia imaginar que a gente ia chegar nisso, que as pessoas que foram chegando no caminho, e tu nesse último ano, não é porque a gente está aqui, tu me ajudou a conseguir olhar para isso, porque chega às vezes num ponto que a gente tem medo de olhar para esse sonho. Eu digo, mas eu sou louca, o que eu quero com isso? O que eu estou imaginando com isso? Estou sendo muito ambiciosa. Entra em contato com alguns valores da gente, né? Ou as crenças, as limitantes que a gente tem, né? Exatamente. Todos nós temos, né? E daí a gente, não, mas isso é possível, isso é viável. Talvez não no tempo que eu queira, mas isso é possível. Vamos construir, vamos organizar, vamos por esse caminho aqui. E eu acho isso muito mais importante do que só a parte dessa. Exatamente. Que quando eu comecei lá em 2019, né? Eu já trabalhava com consultoria antes, quando eu estava em outra empresa como gestor. Eu sempre tive esse sonho de ajudar o pequeno empresário, porque a minha família vem, né? Eu, de pequeno empresário. 11 anos numa padaria, né? Meu pai e minha mãe tinham uma padaria. E eu sempre vi essa batalha, assim, do pequeno empresário, né? Da empresa familiar, né? Eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas. Eu sempre tive isso na minha vida. E aí, quando lá em 2019, eu abri realmente a J Soluções, né? Quando eu saí da empresa e dedicar 100% do meu tempo a essa missão de vida, eu comecei a fazer consultoria. Aí eu pedi para o cliente, me traz os números. Vinha tudo errado os números. Aí um dia eu fiz analogia para o cliente, assim, como saiu a Mala da Felicidade, sabe? Eu sou um pouco criativo, essas coisas. Eu assim, cara, tô me sentindo um médico aqui que não pede exame para o cliente. Exame feito faz analogia com a saúde aqui. E ele assim, como assim? Não, porque tu me traz aqui o exame que tu faz. Mas não é real os números. Aí vou te dar o remédio baseado num número que não existe. Porque o que tá me trazendo aqui não é real. Porque eu meio faço financeiro, eu meio que... eu acho que eu faturo isso, eu acho que eu gasto isso. Aí quando tu vai no achismo, tu vai dar o remédio errado. É a mesma coisa chegar a pessoa lá e tu não fizer um diagnóstico, uma avaliação e dar um tratamento para a pessoa de qualquer jeito. Eu disse, não, mas tem que achar um jeito. E aí, né, conhecimento liberta, né? Busca por conhecimento. Também sou uma pessoa que busca conhecimento o tempo todo, né? Tenho eu falo em valores, porque até para as pessoas saberem, meu patrimônio tá em conhecimentos, investimentos que eu fiz de mais de 300 mil reais, em conhecimento, em imersões, em formações, e pós-graduação, faculdade. Então, eu sempre busquei isso. Um dia buscando como fazer para ajudar os clientes. Aí eu encontrei a palavra chamada BPO financeiro, nome inglês, né? Porque agora tem muito esses nomes ingleses. Nada mais é do que a gente faz aqui, que é assessoria financeira, que a gente faz o operacional do financeiro do cliente. Porque eu me deparei também que o cliente não tinha tempo de fazer. Não. Não tem como. Não tem. E nem deve fazer, na verdade. Porque ele tem que estar preocupado em desenvolver a empresa, sair do operacional. E aí a gente começou a fazer o financeiro. Aí contratei, né? A Ivete, que está aí há mais de 4 anos comigo. Depois entrou o Lucas, E quero agradecer aqui todos que já passaram pelo caminho da Jota, foram importantes. E os que aqui estão, porque eu não faço nada sozinho, tinha uma equipe, né? Eu estou na linha de frente aqui, mas a gente tem as pessoas que acreditam no nosso projeto, né? Que se torna um projeto de todos. E aí comecei a fazer esse trabalho de fazer porque aí eu comecei a me sentir mais seguro também de dar uma resposta para a pessoa, porque eu sei que aquilo ali não tem como estar errado, porque tudo que entra, tudo que sai da empresa, né? Tá ali. Né? O banco te concilia 100%, o caixa lá a gente procura colocar processo para organizar, para não passar nada, né? Para ter a rastreabilidade do dinheiro. Então, a gente tem essa visão e aí faz com que a gente tenha essa segurança. E aí isso deu super certo. Tanto é que de lá para cá a gente tem esse serviço e a gente faz de todos os clientes. São mais de 30 mil conciliações bancárias por mês aqui. Então, o pessoal ali, e são cri-cri mesmo, tem que ser. Tem que perguntar pro cliente, 50 reais aqui, tu gastou aonde? Vai ficar bravo se perguntar, não, se ficar bravo, manda falar comigo, porque se ficar bravo, você, o que é isso, né? Poxa, está te ajudando, deixa eu embora incomode um pouquinho, né, Carla, né? Mas... Onde é que foi isso? Não lembro. Gente, isso é brabo, né? Onde é que foi isso? Eu digo, olha, peraí, do que? A Ivete, coitada. Como assim? Eu não gastei nada. No começo, né? Pobre Ivete. Eu olhava assim, Carla, tu pode conferir isso pra mim? E eu, oi? Aí eu olhava lá de onde é que... Tem certeza, Ivete, pobre o objetivo é esse, que aí vai lá e concilia, coloca na classificação certa, CDQ certo, e aí a gente consegue ler
um número real. A partir disso a gente consegue enxergar a realidade da empresa e criar esses planos de ação, né? Então, tudo isso é uma base sólida do trabalho, é um processo, né? Então, a gente está sempre colocando essa ideia vamos criar um processo aqui. Se não tem, vamos criar. Ah, mas é o melhor processo? Vamos fazer para ver. É o melhor que a gente conseguiu fazer agora. E a gente só vai melhorar um processo se a gente implantar o processo. Né? É isso que as pessoas querem fazer, assim. A gente tem que sair do mundo da mente para ir para ação. Vou começar quando tiver tudo perfeito. Não vai começar nunca, não. Não. Lamento dizer. Até hoje eu não tenho. Não tem como. Até hoje eu não tenho. E nunca vai estar pronto, né? Até hoje eu não tenho assim perfeito como eu acho que tinha que ser perfeito, Sim. Entendeu? Como a gente julga que tem que ser perfeito. Eu queria que tivesse isso. Num desses cursos, né, eles falam assim, nunca vai ser perfeito. Nunca. Esquece, se tu for esperar, e mesmo essas grandes empresas que tu olha, que tu acha que tá tudo certo, não é perfeito. Não é, porque primeiro a gente lida com pessoas, né? A gente não, apesar de ter números e tudo mais, quem está conosco nesse barco são pessoas Sim. também. E isso, todo mundo tem as suas limitações, tem o seu jeito, né? E isso não é perfeito. Tem que seguir. E a palavra organizar, ela vem depois de tu fazer. Como é que tu vai organizar algo que nem fez? Nem tem. Não existe. Organizar o quê? Né? Então, a gente vai nas imersões, assim, em Alphaville, tu vai em um monte de lugar também fazer imersão, e aí tu vê os grandes players lá falando isso, assim, cara, cria um problema pra ti. Depois tu acha um jeito de resolver, mas tu tem que estar buscando, né? Essa questão da ideia, criar o problema para resolver, porque aí é ali que tu vai organizar, né? Não espera estar pronto, não espera estar com o mundo perfeito, a economia, quando mudar a política, essas coisas, não espera, né? Vai lá e faz e vai melhorando. Errou, tombou, bate o pó, né? Erguido, aprendeu com erro ali e vai em frente. E as pessoas, às vezes, ficam travadas ainda, cara. Elas não vão em direção. Muitas também porque ficam um pouco perdidas, não sabe se dá lucro, se não dá, se fizer. Então, a ideia também do trabalho que tu trouxe é isso, é ter um número para tomar a decisão melhor, né? Possível, assim, né? Muitas vezes, a gente, quando tu começa, que tu dá um passo maior, né, e tudo mais, a gente fala, deu certo, né? Às vezes são palavras bonitas, Sim. Tá? Mas a realidade, ela não é fácil, ela é dura mesmo, né? E aí, quando a gente fala, tem que fazer, não, vamos ter um certo limite, não é também para dar a história do passo maior que a perna. Né? Aí é muito mais difícil. Hoje, apesar das coisas estão indo mais rápido, por estar indo mais rápido, fica mais difícil também. Sim. Então, é mais difícil ponderar. Porque é muito rápido, dá muito tempo É mais difícil ponderar. Então, a gente tem que encontrar mecanismos que a gente consiga analisar mais rápido, tomar a decisão mais segura possível. E aí, os dados e os números que nos ajudam. É isso aí. Muito bom, pessoal. Muito bom. Dá vontade de ficar aqui mais tempo, Não, né? Vamos Estamos a 1 hora e 45 minutos aqui fazendo o nosso podcast, né? Tá muito legal. A gente vai ter que fazer mais vezes aí, vamos achar outros temas aí, né? Vamos, tema não falta, né? Não. E assim, eu tenho aqui agora um item aqui, inspiração e futuro, né? Me conta aí, claro, são coisas estratégicas, mas assim, o que tu te vê, assim, nos próximos passos, assim, os teus objetivos, assim, como profissional, como tu espera que aqui mesmo a gente empreende por gostar de Caçapava também, porque a gente teria a oportunidade de estar em qualquer outro lugar, né? Nós como profissionais, né? Então, o que tu espera, assim, da cidade, da comunidade, da tua empresa, dos teus colaboradores, o que tu espera, assim, o que tu gostaria que acontecesse? Tu sabe que a gente ficou esse tempo todo conversando sobre várias coisas e a gente nunca colocou, olha só que loucura isso, o ganhar dinheiro, que é uma coisa óbvia, mas como em primeiro lugar. Né? Ele acaba sendo uma consequência disso, por incrível que pareça. Né? É óbvio que tu trabalha para isso, a gente precisa, ninguém é hipócrita, né? Que seja isso. A questão não é essa. Mas assim, hoje, agora, tendo essa chance da gente revisitar um pouquinho dessa história, né? E quando fala, Caçapava, né? Eu sou muito grata aqui. Tudo que eu consegui, né? Tudo que eu consegui, tudo que a gente construiu. E eu sempre falo a gente porque a gente não faz sozinho. Sim. Então, a gente teve muitas pessoas que acreditaram e trabalham e estão ali conosco, né?
E aí foi aqui, né? Foi aqui, começou aqui. E eu não posso dizer assim, o que eu espero da empresa. Eu realmente espero que a gente consiga crescer, que os planos que a gente tem elaborando, né, a gente consiga, né, tocar para frente. Muitas vezes um atendimento ao defísio, ele não é só para tirar a dor dele dali. É onde tu consegue fazer essa escuta de tu dar valor mesmo, né, para estar ali, desse cuidado todo. E eu realmente espero que as clínicas consigam seguir com essa cara, porque ela não é, ela é um plano, mas assim, ao mesmo tempo ela é uma clínica. Eu espero que a gente consiga ainda oferecer esse cuidado, essa atenção que a gente tenta diariamente, Sim, né? todos os Fazer. dias, Nem sempre a gente acerta, a gente falha também, mas a gente falha, mas a gente tá ali todo Sim, dia. mas o propósito tá ali, né? O propósito tá ali. E aí a empresa, assim, digamos, criamos um plano do nada. Somos de Caçapava, somos um plano de Caçapava, né? A gente brinca, o pessoal do marketing que fez isso, é um plano caçapavano, e é verdade, né? Começamos aqui, deu fruto aqui, ele floresceu aqui, né? E a gente realmente espera que isso cresça e continue dando Isso mais é uma frutos. prova real de que Caçapava pode ser começado as coisas, né? Pode, é claro que É, pode. que tem mercado, né? Que, claro, ver, analisar bem, né? Tudo. E tu viu uma oportunidade ali que foi acontecendo, né? Tu criou Foi. a oportunidade e aí tu só teve aquele insight, né? Através de Não, dois amigos e tu, poxa, faz sentido e foi lá e fez acontecer. e a gente ainda tá, vamos lá, nós temos 4 anos e ainda estamos engatinhando, Sim, né? sim. Ainda somos muito novos. Nisso tudo já temos muita coisa, mas temos um potencial e uma vontade gigante da gente seguir e tocar a E empresa. vamos ir muito longe Deus mesmo. te ouça. Pessoal, então, infelizmente, né, estamos chegando ao fim, né, desse episódio. Quero agradecer imensamente, Eu cara. que agradeço. Assim, foi muito rico, aprendi muito nesse podcast, muito, né? Eu fico muito feliz de poder agradecer a Deus por ter essa oportunidade, né? Dele ter iluminado a minha mente de eu fazer esses programas, porque eu acho que é uma oportunidade, como tu disse, eu me sinto feliz, porque é uma oportunidade da pessoa revisitar a história dela e fortalecer isso nela, né? E as pessoas que estão assistindo também, elas entenderem que a vida é assim, tem que ir em direção ao que tu quer e fazer acontecer. E se a Carla conseguiu, né? Se eu conseguir, a gente está no caminho. Todas as pessoas que têm um sonho, ela pode conseguir, desde que ela queira pagar o preço, né? Para alcançar, porque de graça, nem injeção na testa. Né? Não, hoje tá bem caro o Botox. Então tá mais caro. A injeção na testa custa mais que a injeção no braço, não vou dizer em outro lugar também, né? Então, tá bem caro. Na cara tá mais caro ainda, né? Então, assim, finalizar também, né? É importante de dizer que tem, né, essa questão. Não é? O centro defísio atende a parte estética também, isso é muito importante, né? Não, a gente falou brincando, mas o centro defísio, assim, hoje, se a gente for colocar todos os serviços que a gente presta nas duas clínicas, com certeza bate quase 100 entre exames, consultas, atendimentos, né? Que é isso que a gente está organizando também. As pessoas ainda não sabem tudo que tem. Então você que está assistindo, tá com dúvida se tem ou não tem? Procura que tem. Vai ter. A gente tá indo. Se não tem, vai ter. Vai ter. Isso é a coisa mais certa que ela vai. Se não tem, vai ter. Então faz sentido, já faz. A Carla é muito boa de... Já vai lá e já faz, né? Então, e aí eu já vou olhar para ele e vou dizer assim, não deixa eu fazer. Aí então, mas desse jeito de fazer aqui. Aí juntou dois assim que, né? Agradeço muito. Acho que essa parceria, né, da gente deu muito, muito certo, pelo menos para mim, enquanto a gente estava fazendo, conseguiu me ajudar muito no sentido de trazer realmente maturidade para a empresa. Te agradeço por poder olhar, porque a gente, confesso que nunca parou para olhar toda a história, né? Tanto é que eu uma linha de tempo, assim, né? Tu pediu assim, cara, me dá foto. Eu não tenho foto da primeira clínica. Eu não tenho foto, eu tenho poucas da segunda, né? Mas eu não tenho, até porque era mais difícil, né? Não tinha, mas a gente trabalhava, a gente não tinha tanto registro disso. Então, assim, eu não tenho foto de como
começou... Hoje é instantâneo, a gente pega o celular, pum, né? Não, hoje tem tá uma aqui. foto, a gente, né? E aí, hoje, assim, ó, e enquanto a gente estava contando, né, e, assim, e lembrando desse tempo todo, né, eu disse assim, te agradeço muito, nunca tinha parado para isso, nunca tinha parado para parar, olhar e pensar, e digo, senta, toma um mate e olha também. Vê a tua história linda passando nos teus olhos, né? E olha, né, tudo que foi feito. Foi fácil? Não foi. Mas valeu a pena. Exatamente. Vale a pena. Valeu ou não, vale a pena. Vale a pena, né? Vale a pena. E aí, pessoal, então, agradecer a todos que estão até agora aqui conosco, né, no nosso podcast. A gente vai fazer vários cortes aqui. Vai ter muito material bom aqui. Além de tudo isso, dessa inspiração, foi uma escola aqui, né, pessoal, que realmente sentou para assistir aqui, saiu daqui. O objetivo eu sempre digo, né? A pessoa tem que sair melhor do que entrou, né? Eu sempre procuro passar por mim na minha vida, eu vou fazer o melhor que eu puder para que essa pessoa saia melhor do que entrou, né? Porque eu tenho esse sentimento de que a gente tem que ser luz na vida das pessoas através do conhecimento, através da nossa energia, né? Através de oportunizar esses momentos. Então, eu estou muito grato mesmo, muito feliz, saio com o coração cheio de gratidão, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada para quem esteve aqui conosco todo esse tempo, Exatamente, né? Compartilhe. Assistindo. Compartilhe, bota lá no grupo dos amigos, da família, né? Manda um status, faz um print aí, bota no Instagram, marca a gente, né? Também aproveitando, né? O Instagram, é verdade. A gente não convocou aqui, a próxima vez a gente vai convocar, mas tem ali, né? O Instagram. Não, a gente sabe. Procure a clínica, procure o centro, né? Para quem é aqui de Caçapava, vai ser uma honra, né, receber quem quiser conhecer, passar ali, conhecer o trabalho, conhecer os serviços, conhecer a clínica, né? Tenho certeza que quem entra ali no centro de físio, né? Todo mundo se surpreende, chega ali fora, a hora que entra lá, as pessoas, né? Toma um susto lindo, e eu fico bem contente, bem feliz da gente ter vamos fazer aqui conseguindo fazer uma captação também, né? Quem conhece pessoas de físio que tem esse perfil, né? Que gosta de trabalhar em equipe, né? Vai lá, chega com currículo lá, entrega para Carla, né? Sempre está buscando, né, Carla? Pessoas com esse espírito e tem a cultura da empresa. Então, aqui é um ótimo, né, material, dizer, me comuniquei com a Carla, faz sentido trabalhar com ela, faz sentido a cultura dessa empresa, eu quero fazer parte disso, dessa história, desse propósito. Então, assim, é uma forma também, né, que você está assistindo, tem algum físio aí que pode estar agregando, né, e contribuindo no caminho. Eu tenho certeza que a Carla vai eu uso a clínica como um instrumento. Exato. Vamos falar assim. A gente tem uma equipe que, graças a Deus, eles são ótimos. Tu sabe que eu digo assim, ó, aquilo que a gente falou. Quem não está alinhado com o propósito, ele não fica. O pessoal ali da clínica, não é porque trabalha comigo, não é porque está ali, né? Eles são, assim, dedicados, eles são muito bons. Muito bons. Então, a pessoa que entrar vai ter que entrar na cultura, senão ela vai se repelir, não vai fazer sentido para ela. Né? Acontece. Mas daí é com ela. Exatamente. Né? Aí a escolha dela. Fechado, então? Fechado. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Valeu. Forte abraço, pessoal. Beijo no coração. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.